duas vezes, estava péssimo. Não sei como vocês ouviram. Neto, estamos de volta. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio, esse sabadão. Gente, ô Fábio Sormani, estamos no ar, Fábio Sormani, por favor, estamos no ar. Eu pediria a vocês hoje um pouco de compreensão. Por favor, estamos no ar. Eu pediria só um pouquinho de compreensão a todos. Vamos respeitar o delay, vamos respeitar aqui, senão quem está em casa não vai entender nada. Mas estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Você que está em casa aí pode mandar as suas mensagens para a gente, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Ontem, ficamos devendo aqui a resposta do nosso desafio betfair.net, né? Então vamos mostrar como é que foi o resultado, que até que era uma pergunta ontem daquelas complicadas de responder. Quem é mais ídolo na dupla Grenal? Olha, ganhou 95%. Caramba, eu acho que foi o desafio Betfair.net com a maior votação até hoje. O Renato Gaúcho com 95%, contra o D'Alessandro, que teve 5%. Mas o Renato também foi campeão do mundo como jogador, depois ganhou Libertadores como treinador, né? Renato tá pro Grêmio igual o Zico pro Flamengo, Pelé pro Santos, Rogério Ceni pro São Paulo e por aí vai. Mas tá aí, esse foi o desafio betfair.net. Betfair.net é a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Abel Neto, vamos aí abrir a jaula. Abel, e aí a novela acabou, Abel Neto. Para a torcida do Flamengo, um final triste, né? Eu vejo pelas redes sociais aí, a maioria dos torcedores do Flamengo chateados, né? Alguns revoltados. Pô, mas o cara renovou agora, deixou o Flamengo na mão. Nosso amigo Luxemburgo ontem falou que se fosse treinador brasileiro, estava todo mundo aí descendo o sarrafo. E eu vou te falar, Abel, para te falar a real, fiquei um pouco surpreso. Semana passada, eu achava que ele sairia com certeza. Falei, ele vai embora. Nessa semana, eu achei que ele não iria. Eu achei que ele iria embora depois da Libertadores. Eu falei, olha, eu acho que ele não termina o contrato, mas ele vai embora depois da Libertadores. Eu tive, sim, uma surpresa dele sair agora, Abel. E você? Olha, Benja, mais uma vez, boa tarde a todos, Pascoal, Mano, Sormani, acho que agora vocês estão me ouvindo bem, né? E se você me perguntasse 10, 15 dias atrás, aliás, na quinta-feira estivemos juntos aqui no Fox Rádio, né? Eu também lembrava sobre isso. Eu duvidava, assim, que o Jorge Jesus fosse trocar tudo isso que ele tinha aqui no Brasil, com esse timaço do Flamengo, o amor da torcida, a possibilidade de grandes títulos, por uma volta para o Benfica. Aí, depois de tudo isso que aconteceu, e com essa confirmação, a gente tenta refletir, pensar e chegar a uma conclusão. O que levou o Jorge Jesus a fazer essa troca, a voltar à sua terra natal? E aí acho que tem um pacote, tem várias coisas. É óbvio que essa pandemia do coronavírus, com tudo que aconteceu, indefinição de calendário, estádios vazios, Libertadores, Campeonato Brasileiro empurrados, entre aspas, só para o ano que vem, tudo isso acaba contribuindo, eu acho, para o cara mudar a opinião dele. Tem o fator familiar, o fator pessoal, que a gente não sabe com detalhes e que pode ter também uma grande influência, né? Ele não chegou, às vezes a pessoa chega externa, ó, eu tenho um problema X tal com a minha família e eu preciso resolver isso. O Jorge Jesus não falou nada. Mas a gente imagina que a família pode ter influenciado até juntando tudo isso que eu falei, né? A pandemia, etc e tal. Então a gente tenta entender. A frustração, a tristeza da torcida do Flamengo é compreensível, porque eu acho que ele tem todo o direito de fazer o que ele fez profissionalmente, o contrato está aí, vai lá, paga a multa, mas o momento é realmente desagradável, porque o cara acabou de renovar o contrato. Nisso eu acho que as pessoas mais se pegam. Tem nem um mês, ou praticamente um mês que ele renovou o contrato, deixando o quê? Deixando a promessa, deixando o recado, a mensagem. Olha, eu estou com vocês, continuo com vocês. Vamos para mais um ciclo. E aí chega de uma hora para outra, ele quebra esse ciclo. Então é difícil para as pessoas entenderem
E é compreensível toda essa tristeza, essa frustração. E aí fica esse sentimento e muita gente dizendo, o que vai ser do Flamengo? Isso e aquilo. Acho que o Flamengo continua, gente, a não ser que haja um desmanche no time. Mas com esse time, com esse elenco, se for feita uma escolha de acordo com o trabalho que já estava sendo feito para dar continuidade, pelos nomes que estão sendo cogitados, acho que tem tudo para isso acontecer, o Flamengo vai continuar entre os favoritos, disputando os títulos. Só para lembrar e para ilustrar, o Flamengo do final dos anos 70 e começo dos anos 80, acho que todo mundo aqui lembra bem, era um timaço. Esse time foi campeão com Cláudio Coutinho, esse time foi campeão com Paulo César Carpegiani, esse time foi campeão com Carlos Alberto Torres, eu não me lembro se foi campeão com algum outro treinador. A gente pode falar do Corinthians, aquele Corinthians 98, 99 com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo saiu para dirigir a São Brasileiro, o Oswaldo Oliveira, continuidade ao trabalho, o Oswaldo que já trabalhava com o Luxemburgo, né? E foi campeão também, foi campeão do mundo. Então, se a gente for lembrar aqui, teremos vários exemplos. É óbvio que pode vir um treinador e mudar tudo. E pode acontecer uma quebra e o Flamengo não dá continuidade a esse bom trabalho. Mas eu acho que tem tudo para continuar bem, sim, esse Flamengo, apesar de toda essa tristeza e frustração da torcida. Só para fechar, eu citei o próprio Luxemburgo, você falou aí do Luxemburgo, que ele desceu a lenha no Jorge Jesus. O próprio Luxemburgo, se eu não estou enganado, se eu tiver, vocês me corrijam, ele fez algo semelhante no próprio Santos em 2004. Ele tinha contrato, tinha acabado de ser campeão brasileiro com o Santos, recebeu um convite irrecusável para ir para o Real Madrid, deixou o Santos e foi para o Real Madrid. Qual é o problema? E vários técnicos já fizeram isso. O Jorge Jesus tem os seus motivos agora. O Luxemburgo falou, se fosse brasileiro iam descer a lenha. Eu acho que a reação é a mesma com brasileiro ou com estrangeiro, e o próprio Luxemburgo já fez isso antes. Ô, Pascoalzito, eu vou te falar, eu acho que o próximo treinador do Flamengo, ele está ferrado. Porque você substituir um treinador que teve 81,3% de aproveitamento, ganhou 47 jogos, empatou 10 e perdeu só 4. O cara que ganhou 6 títulos em um ano, que ganhou mais título que teve de derrota, que venceu e convenceu, que não tem nenhuma derrota no Maracanã. Eu acho que é uma missão complicadíssima. Porque, olha, Pascoal, se o cara perder um jogo no Maracanã, já não é mais a mesma coisa. E vai ser impossível, Pascoalzito, não ter comparações. Mas o time não isso, o time aquilo, o time não joga mais assim, joga assado. Ou o Flamengo vai ter que dar sorte de trazer um treinador que tenha a humildade, Pascoal, de falar, quer saber, eu não vou mexer uma vírgula aqui. Vou tocar do jeito que estava. Quanto menos eu mexer, melhor. Mas a gente sabe como que é a vaidade de cada um, né, Pascoal? Às vezes o cara fala, não, aí se eu ganhar tudo, vão falar que eu ganhei em cima de um time que foi todinho montado pelo Jesus. E a gente já viu muito time se ferrar por causa disso. Então, Pascoal, eu acho que o próximo treinador aí vai ter uma missão complicadíssima. Bom, primeiro, Benja, substituir o maior treinador da história do Flamengo é difícil. E dizemos isso sempre, né? Ele é o maior treinador da história do Flamengo. Ponto. É difícil substituir um cara como esse. Como foi muito difícil substituir o Zico. Eu nem sei se o Zico foi substituído no Flamengo. Como é muito difícil, quase que impossível, substituir o Rogério Ceni pelas conquistas dele, o Marcos no Palmeiras, enfim, todos esses brilhantes jogadores que tiveram carreiras emblemáticas nas suas equipes. E você vai dizer, mas poxa, ele só tem 13 meses, ele só ficou 13 meses no Flamengo. Por isso mesmo, quem fica 13 meses e ganha tanto quanto ganhou o Jesus, no time do Flamengo, é impressionante.
É impressionante. Ninguém conquistou tanto em tão pouco tempo no Flamengo. Pode fazer uma estatística aí que vai aparecer muito raro alguém ganhar tanta coisa em tão pouco tempo como ganhou o treinador. Melhor do que isso, mudou o jeito de jogar do Flamengo, implementou uma filosofia europeia para recuperar a bola, mas implementou uma filosofia brasileira quando tem a bola. O time ataca, o time ofensivo, o time marca adiantado, o time sabe se posicionar, os laterais se alternam para fechar. Quando passa um lado, o outro fica. Tem um volante sempre da marcação para evitar o contra-ataque. Tem uma série de características que tem o time do Flamengo, tanto ofensiva como defensivamente, que eu não sei se outro treinador vai conseguir fazer isso. E outra coisa, não tem outro Jorge Jesus. Ah, mas vem aí o Leonardo Jardim, ele é bom, ele é legal, ele é bom, ganhou o campeonato francês, é bom demais. Ganhou um campeonato na Grécia, é bom demais. Tem mais de 300 partidas como treinador no futebol europeu. Nossa, sensacional. Mas ele é o Jorge Jesus? Não. Claro que não. Ele vai implementar esse estilo de jogo? Ele até é um treinador ofensivo que gosta de jogar ofensivamente. Mas ele tem esse estilo? Não sei. Não sei, é pagar para ver. É pagar para ver. Claro que o Jorge Jesus vai fazer falta, é óbvio que ele vai fazer falta. Falta para o Flamengo, falta para os jogadores do Flamengo, falta para o futebol brasileiro. Quem é que não estava se preparando para ganhar do Jorge Jesus? Fala para mim, qual é o time que não estava se preparando para ganhar do Flamengo do Jorge Jesus? Enfraqueceu o Flamengo? Na minha opinião, sim. Veja bem, o time do Flamengo é aquele de 2019 do Jorge Jesus? Ou é esse time desse ano, quando soube que o Jorge Jesus estava saindo? Você viu que rendeu o Flamengo? Não é o mesmo do ano passado. Aí está a diferença do treinador. Aí está a diferença de comportamento do time do Flamengo para a gente analisar. Esse é o time do Flamengo, que estava pensando e o treinador não estava legal, não estava com a cabeça legal. O do ano passado era o treinador em cima. Aquele time era legal. O desse ano ainda não emplacou. E aí é que o novo treinador vai ter que trabalhar. Eu acho quase impossível, Benja, você falar, esse aqui é o cara vai substituir, bota aí que ele resolve. Não tem isso. Nesse caso, não tem isso. Pode ser um bom treinador, e se for o Jardim, ele é bom treinador, mas não é o Jorge Jesus. Jorge Jesus fará falta demais por todo esse contexto que eu falei. Ô, senhor Manito, e você que estava ansioso para ver o confronto Atlético Mineiro e Flamengo, né? Não verá mais, só você vai ter que jogar no videogame com teus netos. É a única forma de você ver o confronto que você estava aguardando ansiosamente. Mas, ô Sormani, eu preferiria, é muito mais fácil você substituir um cara que não vai bem do que um cara que está lá em cima. O Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, ele substituiu um Abel que estava super contestado por grande parte da mídia, por grande parte da torcida do Flamengo. Havia uma contestação. O que as pessoas falavam mas esse time é bom pra caramba, tinha que estar jogando mais do que tá. O Jorge Jesus chegou e atingiu o ápice, atingiu tudo que ele poderia fazer, ele fez. Com exceção de ganhar do Liverpool, o que ele disputou, ele ganhou, convenceu, quebrou recordes, foi um time avassalador. No Brasil ele perdeu bem. Senhor Mani, qualquer treinador que vem agora, senhor Mani, tá ferrado, cara. Não tem como não comparar. Não, eu concordo com você, Benja. Eu concordo. Só fazer uma ressalva. O único título que ele disputou e não ganhou no Brasil foi a Copa do Brasil, né? Que ele acaba sendo eliminado nos pênaltis pelo Atlético Paranaense no Maracanã, sendo da Brasil, tendo o Internacional no final. Fora, claro, teve a questão lá do Mundial de Clubes, que foi com o Liverpool, mas ganha a Libertadores. Acho que ele escreveu o nome dele na história, com certeza escreveu. O Pascoal falava, tem outro treinador, na história do Flamengo não, mas na história do futebol brasileiro o treinador mais vitorioso é o Lula. Luiz Alonso Pérez, o técnico do Santos, ele ficou 11 anos lá. 11 anos lá. Se a gente for baixar os títulos dele como foto, vai demorar para baixar tudo. É muito pesado. É muito pesado. Em 62 o Santos ganhou tudo o que disputou, tudo, não perdeu nenhum torneio. Libertadores, Mundial, Paulista, ganhou a Taça Brasil, só não ganhou o Rio São Paulo porque ele não jogou, porque tinha de excursionar. Então, o técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro é o Luiz Alonso Pérez, o Lula. Depois dele, para mim, é o Tele Santana. Aquilo que eu falei, o Luiz Alonso Pérez, o Lula, ele teve um caminho de 11 anos. O Jorge Jesus teve 1 ano só.
O Tele Santana no São Paulo ganhou uma série de títulos. Eu até baixei aqui, ó. Foi campeão do mundo 2 vezes. Foi campeão da Libertadores 2 vezes. Campeão da Supercopa da Libertadores. Da Recopa Sul-Americana 2 vezes. Campeão brasileiro. Campeão paulista 2 vezes também. Isso num período de 4 anos. De 4 anos. Então o Tele Santana, para mim, também é mais vencedor do que o Jorge Jesus. Também é mais vencedor. Agora, na história do Flamengo não tem comparação. Eu acho que vocês têm razão. O que o Jorge Jesus, além de ganhar títulos, ele mudou o Flamengo, entendeu? Ele mexeu com o futebol brasileiro. Ele se tornou alvo, não só pela beleza do jogo que o Flamengo jogava, mas também pela ciumeira que ele causou nos técnicos brasileiros. A ponto de ontem, o Luxemburgo, se fosse um técnico brasileiro, vocês estariam descendo o porrete nele. É verdade o que ele disse, mas para que dizer? Porque estava machucando. Era um incômodo para os técnicos brasileiros, o Jorge Jesus, a ponto de técnicos, às vezes, nem cumprimentá-lo, ou de desferir indiretas para ele na mídia. Então, o Jorge Jesus, ele tem o nome dele escrito não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro também. O Jorge Jesus chegou no futebol brasileiro com a mesma desconfiança se o Leonardo Jardim chegar aqui. Ele tinha ganho 3 campeonatos portugueses, ele ganhou, acho que 3 ou 4, seria a Copa do Brasil deles, da Taça Portugal, ele ganhou títulos, mas veja bem, o Jorge Jesus, ele ganhou seu primeiro título com 55 anos de idade. Até então, ele dirigia times pequenos, médios e não ganhava nada. Quando ele vai para o Benfica e tem a primeira experiência dele, aos 55 anos, ele ganha um título. Aí ele passa 3 campeonatos sem ganhar nada. E nos 2 sequentes ele ganha de novo com o Benfica. E quando ele fica 3 campeonatos sem ganhar nada, ele foi muito questionado pela Instagram. Eu acho que seria uma ótima contratação. Poderia dar sequência ao trabalho. Eu conversei com alguns amigos portugueses e eles me disseram a mesma coisa. Seria uma ótima contratação para o Flamengo, o Leonardo Jardim. Ô, meu menino. Cadê meu menino? Cadê o meu pequeno menino? Diga. O filho mais velho. Cadê o mano? Ô, meu menino, eu acho que o próximo treinador tem uma missão complicada. Mas antes de falar do próximo treinador, mano, você acha que o torcedor do Flamengo ficou indiferente, frustrado, triste, Como ficou o torcedor do Flamengo com essa saída do Jorge Jesus? Benji, eu acho que o sentimento aí é de frustração, cara. De frustração e até posso dizer assim, de um pouco de trairagem. De trairagem também. Mas eu só queria discordar aí do Sormani e do Pascoal. Eu ainda acho que o maior treinador da história do Flamengo é o Carpegiani. O Carpegiani, ele ganhou tudo que o Jorge Jesus ganhou e o Mundial. O Jorge Jesus, ele tinha tudo para se tornar o maior treinador da história do Flamengo. Mas por opção própria, ele decidiu ir embora. Então vamos lá, por partes. O negócio é o seguinte, Benji, vamos lá. Quando eu disse aqui no meu destaque que o Jorge Jesus optou por voltar a usar uma burca no futebol, é porque ele vai se esconder no Benfica. O Benfica não tem na Europa a pretensão que o Flamengo tem na América do Sul. Com relação a tudo. Mídia, ambições de títulos, enfim, tudo. O Benfica não tem. Vai disputar uma Champions League? É verdade. Vamos ver que posição que o Benfica vai chegar o ano que vem, na próxima temporada dentro da Champions League. Porque quando eu falo do Benfica aqui, nossa, eu viro alvo lá em Portugal, me colocam em sites, me colocam em programas de televisão. Pode colocar, não tô nem aí. O Benfica hoje não tem as pretensões na Europa que o Flamengo tem na América do Sul. Ponto. Eu acho que vocês devem ter assistido o Rei Leão. Vocês assistiram o Rei Leão? Sabe aquela cena lá que o cara pega o Simba lá e mostra pro sol assim? Fala aqui, ó, meu filho. O Flamengo fez isso com o Jorge Jesus, gente. Ninguém sabia, fora de Portugal. Claro, ninguém sabia. Eu concordo com isso. Então, Benjamin, na boa, eu vi muita ingratidão. Já disse isso algumas semanas aqui no Fox Rádio. E fui duramente criticado. Vocês falaram, mas tá louco, não tá sendo ingrato. Foi ingrato, sim. O Flamengo deu a luz para o Jorge Jesus no mundo do futebol, tá certo? De forma aí que colocou ele numa vitrine que ele jamais tinha ousado estar. O Jorge Jesus, ele nunca teve esse status que ele tem hoje.
Pode ter tido em Portugal, mas em termos mundiais, quem deu essa projeção para ele foi o Flamengo. Então, a minha humilde opinião, Benjamin, faltou gratidão para o Jorge Jesus. Em relação ao que você fala de gratidão ou ingratidão, aí eu acho que é uma opinião normal. Eu também achei estranho ele sair. Em relação ao contrato mal feito, eu discordo, mano. Aí eu discordo e vou te explicar por quê. Quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, era uma incógnita. E tanto o Flamengo não tinha certeza de nada, quanto o Jorge Jesus não tinha certeza de nada. Prova disso... Não, mas esse primeiro contrato eu pontuei, Benja, eu falei do segundo. Não, mas calma. Então, não, vou terminar. Então, o primeiro contrato era uma incógnita. Nem o Flamengo sabia o que seria, nem o Jorge Jesus. Prova disso é que tinha aquela cláusula em dezembro, naquela janela, onde ou o Flamengo poderia mandar ele embora sem multa, caso não tivesse dado certo, ou o Jorge Jesus, se quisesse sair, poderia sair. Aí deu certo pra caramba. Aí foi renovar o contrato. O Jorge Jesus, na cabeça dele, falou, olha, eu ganhei tudo, fiz bônus, bababá, agora eu quero ser valorizado por isso. Porque eu assinei um contrato de um valor, agora eu quero assinar um contrato de outro valor. E, até onde sei, o Flamengo já tinha verbalmente acertado uma renovação de contrato, onde ele teria um baita aumento. Seria 5 milhões de euros por temporada. É um senhor contrato. Não só para o futebol brasileiro, como para a Europa também, gente. 5 milhões de euros é dinheiro, hein? Isso, ele foi para Portugal de férias. Aí, veio a pandemia. Tudo mudou. O Flamengo já não tinha mais condições de pagar os 5 milhões de euros. Prova disso que vocês lembram que era, acho que o Marcos Braz, que falava o seguinte, ó, o Flamengo, o Landinha, não me lembro quem falou, o Flamengo vai pagar o que dá para pagar, mais que isso o Flamengo não tem condição de pagar. Esse foi o papo da pandemia, vocês lembram disso? E aí, até onde sei, o Jorge Jesus fez o mesmo contrato idêntico ao contrato do ano passado. Não mudou nada. A única coisa que mudou, e é o valor dessa multa, que todo mundo fala que é de 1 milhão, bom, sei lá, na época me falaram que não era essa também, que a multa era menor, que era de 500 mil euros o valor da multa. Até quando eu perguntei para o cara do Flamengo, pô, e a multa? O cara falou, é irrisória. 1 milhão de euros não é tão irrisória para uma multa, hein, gente? Hoje dá quase 6 milhões de reais, hein? Peraí. Então eu vi que era 500 mil. Ah, bem, já para. Aí, valor irrisório. Aí o Jorge Jesus, quase nenhum treinador mais faz multas milionárias. Ninguém mais faz no futebol. A do Sampaoli é 3 conto, Benjamin. O Sampaoli fez. Aí, acabei de falar. Mas eu não sei o que o Atlético Mineiro está fazendo. Não sei. Essa negociação eu não posso falar porque eu não entendo. O Palmeiras tinha oferecido um caminhão de dinheiro, o cara não quis. Aí o cara foi viajar, aí não acertou com ninguém, falaram que ele estava esperando o Flamengo, eu não sei. Mas nenhum treinador no futebol brasileiro, nenhum clube faz mais multas milionárias. E aí, mano, até onde eu sei, Pascoal, ele renovou no mesmo molde do ano passado. E aí, eu deduzo que o quê? Fala, ó, eu estou fazendo igual, só que nós vamos manter aquela janela de saída lá e com uma multa baixa. Por isso que eu achava, essa semana, que ele iria embora. Não agora. Se você falasse para mim, Pascoal, aposta uma grana, eu falei, ele vai embora acabando a Libertadores. Ele não termina o contrato. O que foi surpresa foi sair agora. Então eu não vejo um contrato mal feito, Pascoal. O Jesus cedeu, que era para ceder devido a uma pandemia, e o Flamengo deve ter cedido também e falar, tudo bem, vamos continuar assim. Não tinha o que fazer. Agora que eu continuo não entendendo a saída dele. Em muitas circunstâncias, eu até entendo a saída dele agora. Claro que eu entendo. Porque o quadro não apontava o Benfica sem treinador há um mês. Há um mês, o Bruno Lage era o treinador do Benfica. Então, o time tinha perspectiva nesses, um mês, 40 dias, 50 dias. O time do Benfica era o time a ser batido. Tinha 7 pontos na frente do Porto.
Aí Pascoal. não virou o treinador, teve que mudar o técnico, muda tudo, muda toda a história. Aí o capítulo é diferente. O capítulo é completamente diferente. Pascoal. Agora, eu discordo no Mano quando ele diz que o contrato é muito mal feito. Discordo. Discordo mesmo. Por quê? Era o que era possível o Flamengo fazer naquele momento. É só isso. O Flamengo tinha aquele instante para renovar com o Jorge Jesus e aquela era a fórmula que foi encontrada. Repetir o salário, repetir o contrato. Então não renova. Não acho que foi mal feito, não. Não acho. Então, como não renova? Se não renova, você já está gritando aqui. Como é que não renova o treinador mais vitorioso do Flamengo, na história do Flamengo? Tá louco. Claro, se não renova, você sai gritando. Se renova, você acha que é ruim. Não tem só esse treinador no mundo, Pascoal. Tá louco. Você precisa escolher o que você quer. Jorge Jesus. Dá a impressão que só tem Jorge Jesus no mundo, tá louco? Parou. Ô, gente, tem 3 falando ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu pedi pro Abel Neto parar de gritar. Eu falei que vocês iam contaminar o Abel. Pera. Deixa o Pascoal terminar. O Sormani fala, o Mano fala. Só um adendo aí no seu contrato, Pascoal. Por isso que eu só uma minuta aí no seu contrato. Diga. Pascoal, só uma minuta aí no seu contrato, aí um adendo. Você falou, a cena mudou de figura. Cena mudou de figura, vírgula, Pascoal. Enquanto o Jesus não assinava, todo mundo falava, olha, o Benfica quer ele, o Benfica quer ele. Não era. Pascoal, semana retrasada, o Landim participou do programa, o Jesus tinha acabado de renovar o contrato. A última pergunta que eu fiz para o Landim foi o seguinte, Landim, o Jesus fica? E aí os caras no Twitter, pô, que pergunta idiota, o cara acabou de renovar o contrato. Então, não era tanta surpresa assim não, Pascoal. Não estou falando há 3 semanas, eu estou dizendo quando ele assinou o contrato. Quando ele assinou o contrato, o Benfica tinha treinador, o Luiz Felipe Vieira, o presidente do Benfica, não tinha tido contato com ele, não veio o empresário dele, o advogado dele lá de Portugal, para falar com ele, falar com o Flamengo a respeito da situação, não teve nada disso. Teve nas 2 últimas semanas. Nas 2 últimas semanas, mudou o panorama. Primeiro, o treinador não deu certo, não deu liga, foi dispensado. Botaram um treinador, como eles dizem lá em Portugal, adjunto, um treinador substituto. Está lá fazendo o final agora do campeonato português. Só para terminar, porque o Porto já é campeão. Ponto. Claro que o treinador não é maior que o Flamengo. Claro que o treinador não é maior que o Flamengo, mas ele é o treinador que mais venceu com o Flamengo. É o treinador que mudou as características de jogo, o treinador que fazia esse time jogar. Esse era o treinador que fazia esse time jogar, porque ele conhecia todo mundo. Ele pediu os caras nominalmente, ele escolheu a dedo cada um para jogar. Agora, discordo no Mano, quando você está no meio de uma pandemia e só tem uma alternativa, que é de manter o contrato do treinador, aí eu acho que o Jorge Jesus foi até legal com o Flamengo. Vocês não conseguem me aumentar? Mas tudo bem, então vamos com o mesmo contrato do ano passado. Claro, aí desculpa, mano, não teve nada errado, não acho que o Jorge Jesus foi indelicado com o Flamengo saindo, eu não vejo indelicadeza nisso, não acho que ele vai trabalhar com burca, que você diz que vai ser a maior burca do futebol da Europa, eu acho que não é isso, eu acho que ele tem capacidade de escolher jogadores e montar um bom time também no Benfica, e o Flamengo depende agora da chegada de um treinador que encontre o padrão de jogo semelhante ao do Jorge Jesus, porque aquele que a gente viu esse time jogar, ele é moldado daquele jeito. Será que mudar a característica vai também dar ao Flamengo o tom que a gente espera? Não sei, por isso é que eu estou dizendo, discordo, mano, o Flamengo fez o que era possível fazer na hora da pandemia. Como você não disse sempre aqui, na hora da tempestade, se passar um jacaré, você se abraça? Porque está pensando que vai te salvar da enxurrada? É o que aconteceu, Tinha que se salvar, era o treinador, desculpa aí. Concordo. Fala, Sormani. Não, eu entendo o que o Pascoal está falando, a situação é complicada, mas eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Flamengo, o Mano usou uma expressão, ele foi muito submisso nessa negociação, eu acho que foi mesmo. O Flamengo devia bater um pouco o pé, entendeu? É a história que você está vendendo uma propriedade. A situação não está boa, mas espera um pouquinho. Eu não posso me desvalorizar tanto desse jeito.
Eu concordo com o Mano nesse ponto. Alguma coisa o Flamengo devia ter feito de melhor para amarrar um pouco mais o Jorge Jesus. Ele ficou muito à mercê do treinador. Muito, muito, muito. Aí tem o outro lado da moeda, que eu concordo com o Pascoal. Se perde, ele vai embora e o Flamengo passa a perder os seus jogos, as pessoas vão cobrar o Landim e o Braz. Mas principalmente o Landim, que é quem mexe com os contratos de jogadores, né, e treinador. Mas eu acho que o Flamengo poderia ter, pelo menos, se garantido mais. Tudo bem, ele vai embora, ok, beleza. Mas eu vou receber uma grana boa. Com essa grana, eu já vou garantir o pagamento de 1 ano de contrato para o Leonardo Jardim, por exemplo. O Flamengo ficou muito à mercê, volto a dizer, do Jorge Jesus. Ele fez tudo que o treinador quis. Então eu acho que o Flamengo deveria se valorizar um pouco mais na negociação. Uma multa de 500 mil euros para sair é ridículo. É ridículo. É a mesma coisa que não ter. É a mesma coisa que não ter. É como se fosse uma multa de 500 mil reais para um time brasileiro em relação ao treinador. São 500 mil dinheiros. O dinheiro deles dá euro. O nosso é real. São 500 mil. 500 mil euros para eles não é nada. Não é nada. O Jorge Jesus sabia disso. Assinou na hora. Concordou. Assinou na hora. Falou, pô, que maravilha. Ele não tinha para onde ir também. Naquele momento o Pascoal lembrou bem. O Benfica tinha lá o Bruno Lage. Ele também não tinha para onde ir. Ele também estaria desempregado se o Flamengo não assinasse com ele naquele momento. E se o Benfica ganhou o campeonato? Como é que ia fazer se o Flamengo não renova com ele? Ele não ia para lugar nenhum. O Porto estava lá com o Sérgio Conceição, ganhou mal, está lá. É o técnico identificado lá com o clube. O Bruno Lage teria sido campeão. Ele poderia ter ido para o esporte? Poderia. Mas era uma dúvida também. Então eu acho que o Flamengo deveria ter se valorizado um pouco mais. Eu concordo com todo o pensamento e toda a opinião do Mano aí. Ô, Abel, eu tô lendo aqui, olha, alguns tweets aí. Ô, Abel, eu tô lendo alguns tweets aqui no programa. E muita gente aqui está concordando com o Mano, né? Tá aqui, olha, o Marcelo Rocha, CRF. Cara, o Mano foi super correto. O cara, JJ, foi ingrato com o Flamengo. Tô chateado e decepcionado com o que fez o Mister. Para que assinar o contrato e fazer um pacto com os jogadores e depois dar linha? O Alexandre Arruda. Benja, estou sentindo tristeza. Fez um excepcional trabalho e esperava que continuasse, mas vida que segue, que ele seja feliz e nós, flamenguistas, também. O Mano, pudim de anabolizante, que é o cara aqui, ele fala, ô Benjamin, concordo com o Mano. Jorge Jesus foi ingrato. Acho engraçado a mídia falar, o cenário mudou, o Benfica está sem treinador. Ué, o Benfica grita e Jorge Jesus sai correndo atender? É sacanagem. E a outra, olha aqui, o CRF 2020. O Flamengo colocou o Mister na vitrine do mundo. O Gracildo, ele fala aqui, olha, eu estou triste, mas muito agradecido por tudo que Jorge Jesus fez pelo nosso Flamengo. Foi extraordinário, único, épico, o que vivemos nesses meses que passou aqui. Muito obrigado a Jorge Jesus, o melhor treinador de todos os tempos. E aí o Gerson, que não é nem o que joga e nem o canhotinho, Abel, fala aqui, Benja, eu não sei falar, porque quando eu não sei, eu falo. Então ele fala aqui, ó, confirma aí se é verdade que vão anunciar o Jardim nas próximas horas, informação dos youtubers rubro-negros. Eu não sei falar, Abel. Também não tenho essa informação. Agora, em resposta ao Marcelo Rocha, foi o primeiro que você citou, né? Elogiou e está de acordo com o que disse o Mano. Todo respeito ao Mano, amigo Mano, ao Marcelo Rocha e outros, eu discordo. Aí eu estou mais para o lado do Pascoal. Você não consegue acorrentar ninguém. Nós já criticamos muitas vezes aqui a diretoria do Flamengo por vários motivos, e eu também, mas nesse aí eu não vou criticar, não. Acho que a diretoria do Flamengo fez o que tinha ao seu alcance. Todo mundo tem que ceder um pouco. O
Provavelmente o Jorge Jesus cedeu um pouco em relação ao salário. Agora, ele chegou lá e impôs uma condição. Olha, eu vou renovar, mas eu vou renovar sim. A multa não pode ser tão alta, ou tem que ter uma cláusula, porque se aparecer alguma proposta de algum time europeu, e aí você vai fazer o quê? Alguém pode dizer, o Mano mesmo disse, não, então vai renova. Rocha, ia cair em cima, metendo pau na diretoria do Flamengo. Por que não renovou? O maior técnico da história, deixar o cara ir embora. A diretoria do Flamengo fez o que podia ali naquele momento. Renovou o contrato, mas como eu disse, não adianta, você não consegue acorrentar ninguém. A multa poderia ser mais alta? Poderia, como é a do Sampaoli, lá 3 milhões. Se o Benfica quisesse, o Barcelona, o Real Madrid, se um grande da Europa quiser tirar o Sampaoli, vai lá pagar os 3 milhões. Vai pagar 2 milhões. Quando o cara quer ir embora, não tem jeito. O Sampaoli tinha contrato com o Santos. Tinha mais um ano de contrato. Quis ir embora, foi embora. Foi embora do Santos. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo fez o que podia fazer. Como você mesmo disse, Benja, hoje em dia tem vários técnicos que, inclusive, não tem nem multa rescisória. Né? Então, poderia ser um pouco maior ou não. Se ele quisesse ir embora, eles iam chegar a um acordo e ele ia embora. Nesse caso, eu não vejo como criticar a diretoria do Flamengo. E em relação ao que muita gente diz, o Jorge Jesus não era nada. Quem era Jorge Jesus, etc. e tal? É óbvio, é claro que o Flamengo fez muito bem ao Jorge Jesus, mas eu acho aí que a troca foi justa. O Flamengo ajudou demais o Jorge Jesus. O nome dele aumentou aí em marketing, aparição no mundo inteiro, na Europa, com os títulos que ele conquistou, chegando ao Mundial, etc. e tal. Óbvio, né? Mas o Flamengo ganhou muito também. Por mais que seja um elenco espetacular, o trabalho dele foi maravilhoso. Ele vai fazer falta sim. Mas eu insisto, se o Flamengo acertar, der continuidade ao trabalho, o time está pronto e entrosado. É só não estragar, tem tudo para continuar em alta. Eu concordo, mano, eu concordo 101% com o Abel Neto. O Flamengo foi espetacular pro Jorge Jesus? Foi, óbvio. O Jorge Jesus, quando ele renova seu contrato, Benjamin, a coisa de um mês e 2 semanas, já existia pandemia. Não vem com esse papinho furado não, velho. Não vem com esse papinho furado não. Quando ele renovou o contrato, quando ele deu o ok, quando ele pegou o papel aqui assim, ó, com o negócio e assinou, caiu até minha caneta aqui, peraí. O cara, ele estava concordando, Benjamin. Já existia Covid, já existia um cenário tenebroso no Brasil. Aqui, então, Pascoal, o negócio é o seguinte, vamos lá. Quando ele assinou e chamegou o papel, meu irmão, já estava com Covid, já tinha pandemia, já tinha o raio A4 aí, tá certo? Então ele assinou um contrato com o Flamengo, ele firmou um compromisso. E quando ele coloca essas cláusulas, ô Benjamin, de multa rescisória baixa, quero sair no meio do ano, isso daí já mostra que o Flamengo era um plano B na vida dele, gente. Para! Eu sei que a torcida do Flamengo tem um carinho, tem uma consideração por tudo que ele fez e merece realmente. Merece, não estou dizendo para esquecerem não. Muito pelo contrário, tem que valorizar. O que ele fez foi muito competente. O cara chegou aqui, com 6 meses ganhou o que ganhou, fez o Flamengo jogar bonito, coisa que o Abel não tinha feito. Tudo isso merece ser valorizado. Só que quando ele coloca cláusulas dentro do contrato, Benjamin, que só o favorecem, saída por uma mixaria, saída no meio do ano. Isso daí ele já provou que o Flamengo era plano B na vida dele. Ele tava louco pra meter o pé, Benjamin. E vou te falar, o Pascoal e o Abel aí, com todo respeito à opinião dos dois, que eu gosto demais, eles disseram, mas a diretoria do Flamengo não tinha o que fazer, tinha que renovar. Tinha que renovar o escambau. É o Flamengo, irmão. O Flamengo esse que o Sampaoli recusou o Palmeiras esperando a proposta do Flamengo. O Sampaoli, antes de ir pro Atlético, ele ficou fazendo doce com o Palmeiras, acertou o contrato, você sabe disso, Pascoal? Porque ele estava louco para ir pro Flamengo. O Sampaoli estava louco para ir pro Flamengo. Ele não foi, acertou o contrato com o Palmeiras, aí na hora de chamegar lá, de assinar o contrato, não, mas eu quero mais isso. Ele protelou um processo, Pascoal, esperando pintar uma proposta do Flamengo com essa indefinição de renova ou não renova do Jorge Jesus. Eu não tô aqui para tapar o sol com a peneira, não. E aí quando vocês falam, olha, não, mas a diretoria do Flamengo não tinha saída, porque se eles chegam aí e falam, não podemos renovar com o Jorge Jesus, a torcida mata o dirigente, mata nada. Aí o dirigente tem a obrigação de ir na mídia e falar, tá aqui, ó o que a gente ofereceu pro Jorge Jesus, dentro da nossa realidade, foi isso. E ele não quis, opção dele não renovar. E digo mais, Pascoal, agora eu vou até levantar
voltar, ó. O negócio é o seguinte, meu irmão. O Flamengo sobreviveu à saída do Zico. Não vai sobreviver à saída do Sampaoli? Vocês estão de brincadeira comigo, mano. Porra. Não, o Sampaoli está no Atlético. O Sampaoli está no Atlético. O técnico que saiu é o Jorge Jesus. Do Jesus, tá confundendo perdão. Tudo. Ele nem sabe mais o que ele está falando. Jesus. Então vou voltar. Ó, corta aqui, ó. O negócio é o seguinte: o Flamengo sobreviveu à saída do Zico. Não vai sobreviver à saída do Jorge Jesus? Claro que vai. Aí eu concordo. Mas ninguém aqui tá. Mas ninguém tá falando aqui que o Flamengo vai fechar as portas, que o Jorge Jesus vai embora. Agora, isso que você está falando, desculpa, eu discordo totalmente. Não, eu disse com relação a não renovar, Benjamin. A diretoria do Flamengo, ela tinha essa... E veio, foi de comum acordo. O segundo já sabia que ele daria certo, cara. Mas o segundo contrato, mano, o segundo contrato era um. Mudou tudo no meio da pandemia. E aí fizeram o mesmo contrato, até onde eu sei, é o mesmo contrato do ano passado, tudo igual. Então, a cláusula de saída, dessa vez, se eu não me engano, era em fevereiro, por causa da mudança da temporada, que era pós-Libertadores e Brasileiro. Eu não acho que o Flamengo fez... Eu não acho que a diretoria errou na forma do contrato, não. Eu acho que eles não esperavam que o Jorge Jesus fosse embora agora. Fala, Bel. Não, eu acho que a gente tem que pensar e analisar da mesma forma para os dois lados, porque eu vejo um monte de gente dizendo também, traidor, olha o que ele fez. É óbvio, repito, também não acho legal. Ele acabou de renovar e resolveu ir embora. Só que é um direito do cara. Por que eu estou dizendo que tem que olhar dos dois lados? Porque eu não vejo ninguém falar que o clube é traidor, e eu não estou falando do Flamengo só, não, estou falando de todos os clubes. Quando assina contrato de 1, 2 anos, o time perde 2, 3 jogos e manda o treinador embora. Deixa o treinador com a calça na mão. Quantos clubes fizeram isso e fazem toda hora? Eu não vejo ninguém falando, olha, traição com fulano de tal, com técnico tal, porque mandou embora. Acabou de assinou o contrato agora, faz 1 mês e já mandou embora porque perdeu 2 jogos. Isso acontece toda hora e aconteceria também com o Jorge Jesus, se o time começa a jogar mal, é eliminado de uma Libertadores para um Grêmio, para o Palmeiras, entendeu? Começa a ir mal no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ia respeitar o contrato até o final? Repito, não estou falando só do Flamengo, estou falando de todos os clubes brasileiros e é só a gente analisar nos últimos 10, 20, 30 anos. Então tem que falar igual. Oi, traidor o clube. Pô, não respeitou o contrato com o treinador. Agora o cara resolve sair, é o direito dele, isso acontece, gente. Não é agradável, eu repito, não achei legal. Ele acabou de renovar, mas é um direito dele. Recebeu uma outra proposta para ganhar mais, muito mais, e para voltar para o país dele, ele quis ir e foi. E o Flamengo segue grande, com um grande time, com enorme chance de ganhar tudo. Aí eu concordo com o Mano. Ô, Sormani, a cabeça do Jorge Jesus nas últimas 2 semanas estava um trevo. Ele não tinha certeza que iria voltar. Eu tenho certeza do que eu falo para você. O Flamengo, a direção do Flamengo tinha, eu acho, certeza que ele não sairia agora. Mas que eu tenho certeza que trabalhava com a hipótese de pós-Libertadores, sim. Isso é o que eu acho. Então, Benja, tem muita coisa aí que o Mano fala que eu concordo com ele. O Flamengo não era o plano A dele. Óbvio que não era. Tanto não era que a hora que apareceu uma proposta do Benfica, ele vai embora. A impressão que me dá é que quando ele renovou com o Flamengo, foi na seguinte situação: se não tem tu, vai tu mesmo. Ele não estava ganhando mal. Estava morando no Rio, dirigindo um super time que é o Flamengo. Pegou o Flamengo, mas não era o plano A dele. O plano A dele sempre foi voltar para a Europa. Ficou 1 ano aqui, ganhou tudo que podia ganhar, a exceção da Copa do Brasil. Do Mundial é um pouco mais difícil, vamos esquecer isso. A exceção da Copa do Brasil aqui. Mas não era o plano A dele. Tanto é que ele foi embora para o Benfica para ganhar menos. Para ganhar menos. Ele não foi lá para ganhar os mesmos 4 milhões de euros limpos que o Flamengo ofereceu para ele e estava pagando para ele por temporada. Ele foi lá para ganhar 3. 1 milhão de euros a menos. Então é aquilo que o Mano falou, é verdade. O Flamengo nunca foi plano A dele. E na hora que ele renovou, falou assim, pô, não tem nada, vamos continuar, tá legal aqui, mas se aparecer eu volto. Eu volto. E discordo do Abel. Sempre que um técnico é demitido, precocemente, quando inicia um trabalho, ou o trabalho está sendo bem feito, a gente critica sim. A gente cansa de criticar. Cansa de criticar.
Então, o técnico também não pode ficar agora reclamando. Pô, não tive tempo para implementar no trabalho. Ele também vai embora na primeira... Hã? Torcida não critica, não. Mídia às vezes. Não, o que eu estou dizendo... Você está falando de torcida, eu pensei que você estava falando da mídia. Então, eu concordo com o Mano. Estou 100% fechado com ele nessa questão aí. O Flamengo não soube se proteger. O Flamengo não era o plano A dele, era o plano B. E acho que agora o negócio é começar a pensar no futuro. Só uma informação que eu recebi de Portugal agora. O William Arão também faz parte de uma lista de jogadores do Flamengo que o Jorge Jesus quer levar para lá. Tá? Gerson, Bruno Henrique, William Arão e o Dr. Márcio Tanuri, todo mundo já falou sobre isso. Ele está com o UFC, me parece que lá no mundo árabe, eu não sei exatamente onde é que ele está, também faz parte. O Benfica não está muito disposto a contratar o médico, o Dr. Tanuri, mas os outros jogadores, sim. A multa do Bruno Henrique, ela me parece, pelas informações que eu peguei ontem, a Daniela Boaventura estava me ajudando na apuração disso, não chega a 35 milhões de euros. Não chega. A do Gerson a 50. A do William Arão eu não apurei ainda, estou começando a apurar. Claro que o Flamengo vai pedir dinheiro à vista, esse dinheiro vai ser negociado. Acho que o Flamengo tem condições de ficar com esses jogadores, especialmente o Gerson. Acho que a multa do Bruno Henrique não é alta e do Arão também não deve ser. Mas o negócio agora é começar a pensar no futuro. O Leonardo Jardim, além de ter ganho 2 títulos, um na Grécia, outro na França, quebrando uma supremacia do PSG, ele chegou na semifinal da Champions League naquele ano que ele foi campeão com o Monaco. O ataque dele era um ataque que tinha uma média de 2,88 e 81 gols por jogo, e passou aqui agora o Silva Júnior. É um cara que tem o pensamento, a filosofia de jogo muito semelhante com o Jorge Jesus. Então o Jorge Jesus é passado, gente, já foi embora. Vamos começar agora a pensar no que vem pela frente, no futuro. E eu acho que a contratação do Leonardo Jardim, e ele está disposto, ao que tudo indica, a trabalhar no Brasil e no Flamengo, seria muito bem-vindo. Ô Pascoal, o seguinte, olha, hoje nós tivemos até uma mudança na nossa grade de programação. O Aqui com o Benja vai ser amanhã, 13h, com o Christian. Lembra do Christian, ex-Corinthians? Uma entrevista legal demais do Christian. Porque hoje, às 11h30, nós vamos reprisar o jogo sagrado do começo do mês de março, que, olha, em 13 meses de Brasil, Pascoal, o único programa que o Jorge Jesus esteve ao vivo foi aqui no Fox Sports. Então, hoje, 11h30, tem a reprise do jogo sagrado inédito, exclusivo do Jorge Jesus aqui no Fox Sports. O único programa que ele foi ao vivo no Brasil foi o nosso. Foi aqui no Fox Sports. Então, hoje, às 11h30, e amanhã, 10h30, no Fox Sports 2. Você participou daquele programa lá também, Pascoal. Foi um programa incrível do Jorge Jesus. Interessante que naquele programa que falamos com ele, Benja, eu perguntei para ele se a saudade poderia colocá-lo de volta em Portugal. Ele disse que estar perto da família poderia fazê-lo voltar. Esse foi um aspecto que ele perguntou naquele dia. Você perguntou para ele, e o Benfica? Ele falou, o Benfica, ele tem uma queda pelo Benfica. Ele mostrou isso para você. Ele falou claramente que o Benfica o comoveria. Né? Novamente. Então, eu acho que esses dois aspectos me pareceram muito claros nessa história toda. Muito, muito claros nessa história toda. Então, eu acho que o Mano tem alguma razão quando ele diz de deixar o Flamengo na mão. É deixar o Flamengo na mão. Claro que é deixar o Flamengo na mão. O Flamengo vai ter que substituir. Se for o Jardim, ótimo. Ótimo, também concordo com o Sormani. Ótima opção. Vai ser mais caro? Não sei, porque ele ganhava mais quando era treinador do Mônaco. Não sei se ele vai ganhar o mesmo salário, já está parado há algum tempo. Não sei se ele vai ganhar o mesmo salário. Mas se for isso, vai trazer um treinador que tem muita competência. Pior do que sair o Jorge Jesus. Benja, saíram os outros 6 acompanhantes do Jorge Jesus. Todos eles vão embora.
toda a comissão técnica vai embora. E quem vier vai ter que montar outra vez toda essa estratégia de assistentes para trazer para o time do Flamengo. O doutor Tanuri, até onde eu sei, ele publicou, acho que nas suas redes sociais, que até fez uma brincadeira com o dia do Fico, dizendo que vai ficar no Flamengo. Né? Então, eu acho que pela declaração dele, não vai para o Benfica, porque o Jorge Jesus gostou muito do trabalho dele. E é um ótimo trabalho mesmo. A recuperação do departamento médico do Flamengo, recuperar jogadores, é um negócio de maluco. Que trabalha bem o departamento médico do Flamengo é uma coisa maluca. Então, acho que seria até uma oportunidade, mas ele prefere ficar no Brasil. Em termos de paixão, de adoração pelo Benfica, me pareceu muito claro. O Sormani fala, o pai dele jogou no Sporting, era torcedor. É verdade, mas quando do Benfica com ele, o Sormani, o olhinho dele deu um brilho. Vai por mim. Quando falou do Benfica, o olhinho dele brilhou. Não, o que eu falo aqui, Pascoal e Benja, que é o seguinte: eu tenho várias reportagens, vários depoimentos de portugueses e matérias também. O time do coração dele era o Sporting. É o Sporting. Mas ele faz toda a carreira dele no Benfica. É óbvio que ele tem um carinho muito grande pelo Benfica. Óbvio. Seria uma ingratidão da parte dele. Mas o time do coração dele, quando ele era moleque, era o Sporting. Não sei se continua hoje. Mas eu tenho aqui algumas matérias, se você quiser, eu mando para você. Ele nunca escondeu isso. Ele disse abertamente que torcia para o Sporting. Eu mando para você, Pascoal. Vou te mandar no teu WhatsApp para você ver. Era o time do pai dele, né? O Júlio César está perguntando aqui para você. Se o Leonardo Jardim é tão bom, por que o Benfica não contratou? É o que eu acho também, Ben. Respondo facilmente. E é por isso que eu acho que a diretoria do Flamengo, ela não pode agora... o Leonardo Jardim, Benja, é um treinador que pode ser promissor, cara, mas eu não sei se ele chega no Flamengo hoje, já talvez mantendo o padrão de qualidade que o Jorge Jesus deixou. O Flamengo agora ele não pode apostar em uma incógnita, ele precisa colocar um treinador aí que ele possa ter uma certeza de que vai dar certo. Por mais que vocês digam, mas toda contratação é uma incógnita, eu concordo, mas algumas têm uma chance de risco maior. Outras menor. Eu acho que o Flamengo agora, Benji, ele tem que trazer ou um treinador que já esteja adaptado aqui ao futebol brasileiro e saiba como é que funciona tudo por aqui, que é o caso aí do Sampaoli, mas a multa é alta, possivelmente o Atlético não vai fazer jogo fácil para o Flamengo e deve manter o treinador no cargo. Ou o outro nome aí seria o Marcelo Galhardo, que é um cara que, por mais que não tenha trabalhado no Brasil, mas é um cara que conhece a América do Sul aqui, sabe os meandros aí de como ganhar uma Libertadores. Eu, particularmente, apostaria aí, se não for o Sampaoli, eu iria para cima do Marcelo Galhardo para tentar a contratação. Acho que seria hoje um treinador que manteria o padrão de excelência que o Jorge Jesus está deixando. Ô, Benja. É a melhor opção, Pascoal? Ô, Pascoal, é a melhor opção? Porque eu vou te falar, eu desconheço. Ele fez um trabalho no Monaco espetacular em 2016, 2017. Eu sou sincero, não acompanhei muito. Aí ele eliminou o Manchester City do Guardiola, ele foi campeão francês, tal. Mas eu não vou opinar porque eu honestamente não tenho embasamento para falar se é uma boa ou se é uma ruim. Não sei. Eu não tenho. Mas também não tinha do Jorge Jesus, né? Bom, Ô Benja, só para a gente recapitular essa história, né? Ontem o João Guilherme, apresentando o Expediente Futebol, falou exatamente isso, que uma fonte tinha passado para ele de que o próprio Jorge Jesus tinha dito que, o João Guilherme disse ontem, aqui no Expediente Futebol, que uma fonte tinha dito para ele que o Jorge Jesus disse, o cara para me substituir com as mesmas características é o Jardim. Então, de repente, pode ser um indicativo. Estou me baseando na informação do sempre competente, o monstro João Guilherme. Né? Então, foi o que ele recebeu de informação. Esse cara pode ser o substituto. Agora você vai dizer, ele tem a importância que teve o Jorge Jesus? Ele vai ter a mesma importância para o Flamengo? Aí eu já não sei. Ele tem características semelhantes de jogo? Tem características semelhantes de jogo. Mas ele vai encaixar, você não gosta disso, vai fazer funcionar o time do Flamengo como funcionava o Jorge Jesus? Tudo é um ponto... Benja,
Qual é o treinador que vai chegar para substituir o Jorge Jesus? Que vai carregar com ele um título brasileiro, um título de Libertadores, Recopa, Supercopa, Campeonato Carioca? É muito difícil. É muito. O peso do treinador que substituirá o Jesus vai ser realmente muito grande. Substituir um ídolo, substituir uma pessoa que teve tanto sucesso em 13 meses no comando do time de futebol é sempre muito complicado. Muito complicado. Aí você vai falar, mas com esse time anda sozinho. Não anda. Treinador de futebol precisa estar presente, precisa cobrar. Jogador de futebol, já disse milhares de vezes aqui, só joga com obrigação. Tem que ter obrigação dentro de... O que é obrigação? Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Quando acontecer lá, você vem para cá. Quando você passar para cá, esse aqui vem para cá. Precisa ter obrigação, os caras precisam saber se posicionar. E isso o treinador é fundamental. Senão não precisaria. Os jogadores já atuaram com o Jorge Jesus uma temporada, de repente ele já tem tudo na cabeça como é que jogava, mas precisa de um treinador para cobrar, para orientar, para botar os caras dentro de um padrão de jogo. Eu acho que o Jardim, como o Sormani também acha, é uma ótima opção. Também acho uma ótima opção. Ah, mas pode ser o Marco Silva. Também é uma ótima opção. Tem mais de 100 jogos nas ligas europeias, um cara jovem, de repente pode ser esse. Será? Pode ser. Tem um monte de opções aí. Estão falando até do Pedro Martins, que está no Olympiacos. Pode ser. Dizem até que o Marcos Braz já viajou para Portugal para acertar com o futuro treinador. São coisas que vão acontecendo no futebol. Mas eu entendo, não será um treinador brasileiro. Será um treinador europeu. Possivelmente um treinador português, por tudo que a gente está vendo aí. Olha, se o Marcos Braz foi para Portugal, Pascoal, ele deve estar no teletransporte da Enterprise. Porque hoje um monte de gente viu ele andando na praia, na Barra. Eu estou dizendo, tem gente dizendo até que ele já tinha ido para Portugal. Então, mas quem disse... Então, só se ele foi pelo teletransporte, porque hoje um monte de gente viu ele andando aí na Barra, na praia... No calçadão, só se ele foi, ups, que nem a Dini é um gênio. Fala, Abel. Não, eu estava relembrando, estudando um pouco esse time do Mônaco aí, para conhecer um pouco mais desse Leonardo Jardim, que pode ser o próximo técnico do Flamengo, né? Nesse campeonato francês que ele ganhou, são 20 times também, então 38 jogos, teve 30 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. E fez 107 gols. 107 gols. E nessa mesma temporada, ele chegou na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, foi eliminado pela Juventus, mas antes tinha eliminado o Manchester City do Guardiola e tinha eliminado também o Borussia Dortmund. E a única coisa que eu lembrava daquela época era que tinha gol do Mbappé toda hora. Eu lembro, que eu fazia, inclusive, um programa lá, quando eu trabalhava na Rede Globo à noite, que mostrava os gols, e tinha gol do Mbappé toda semana, Liga dos Campeões da Europa e tal, e fui dar uma olhada. Tinha o Mbappé e o Falcão Garcia no time, e pelo que eu andei lendo e estudando, ele também usa muito a marcação alta, como o Jorge Jesus, e era um time que, quando recuperava a bola, jogava com muita velocidade, principalmente por ter um jogador como o Mbappé, né? E o fato que o João Guilherme trouxe ontem, acho que também é relevante, de o Jorge Jesus ter indicado. Então, baseado em tudo isso que eu estava relendo, relembrando, estudando, eu acho que tem tudo para ser um bom nome para substituir o Jorge Jesus. Olha, mano, eu vou dizer um negócio para você. Uma coisa é você renovar o contrato do Jorge Jesus por 3,5 milhões de euros, que o risco era zero, já era uma coisa que agora virou uma certeza. Agora, agora em 3, 4 milhões de euros, será uma incógnita, que uma coisa é você apostar numa época normal, outra coisa é no meio de uma pandemia, de uma crise financeira sem tamanho. Eu acho loucura. Mas, por isso que ontem eu falei, mas tem... E outra, gente, quando eu falei do Rogério Ceni, eu não dei informação. O Ben já falou, não. A gente tava falando assim, falei, eu traria o Rogério Ceni. Eu acho que ele tem um estilo de jogo que impressiona, é intenso, tá certo? Fez um baita de um trabalho. Aí o Mano falou, vai chegar no vestiário lá. Pô, vai chegar no vestiário, o cara que é campeão mundial, campeão de Libertadores, artilheiro, não é assim, quebrador de recorde. O cara que é uma entidade.
O Rogério Ceni dentro do São Paulo Futebol Clube é uma entidade igualzinha. Você viu como ele foi respeitado no Cruzeiro, né? Gaúcha no Grêmio. Mas olha aqui, Pascoal. Mas no Cruzeiro, mano, ninguém foi, mano. Até o Mano Menezes, que foi campeão da Copa do Brasil, o problema do Cruzeiro era outro. A diretoria, todo mundo aí sendo investigado, Ministério Público, treinador indo embora, jogador brigando, rachado. É uma coisa atípica, gente. Ninguém deu certo no Cruzeiro. Ô, Benja, você não carrega... Mas, ô, Benja, você não carrega o lastro que você teve como jogador para o cargo de treinador, gente. O Teixeira... Pascoal, o Joe Teixeira, ele tá bravo contigo, Pascoal. Tá bravo contigo. Ele fala, Pascoal, dizer que Marco Silva é um bom nome é não assistir futebol. O cara estragou por completo o time do Everton com o Richarlison. Você é o tal negócio. Você contrataria o Jorge Jesus depois da passagem dele pelo Sporting? Hein, Joe? Claro que não. Porque ele saiu brigado, saiu agredido pela torcida, com a torcida entrando no vestiário e todos aqueles problemas que foram vividos. Ele deu certo no Flamengo? Claro que deu certo. Aí é que é a diferença, Joe. Tem gente que vê e tem gente que enxerga jogo. Então, se você, para contratar um treinador, você precisa ter um monte de fatores que o ajudem nessa contratação. Inclusive estilo de jogo. Inclusive formato de jogo. Você tem que levar em consideração que o Flamengo tem um elenco montado para uma característica de jogo. Se você contratar de maneira diferente, você pode correr risco de dar errado. Se você contratar semelhante, você pode ter um risco minimizado. Não é que vai dar 100% certo. Diminui o risco, é só isso. Agora os tweets, é só tweet porrada. Agora foi no Pascoal, agora é no homem do Cipreste. E ó, é uma mulher, ô Cipreste, a Rafaela do Carmo. A Rafaela do Carmo tá aqui mandando uma mensagem. Olha, a Rafaela brava com o homem do Cipreste. Sormani sugerindo que o Flamengo contrate refúgio de português. Você está de brincadeira. O Flamengo gosta de cara marrento. Sendo assim, contrata o Sampaoli, paga uma fortuna e reza para ser feliz. É a opinião dela. Respeito. Nada a declarar. Fala mais um pouco, senhor Marinho. Fala só mais um pouquinho. Emite mais uma frase. Só mais um pouquinho? Mais uma frase. Tá, eu vou falar mais uma frase aqui. Eu acho que o Flamengo devia contratar o Leonardo Jardim. Tá bom? Eu fiquei feliz, que vocês dão 2h10, eu estou te ouvindo perfeitamente, cara. Entendi. Eu volto a dizer, bem, já acho que seria uma traição do São Paulo deixar o Atlético Mineiro nesse momento. Ele acabou de chegar, está montando um projeto, está montando um time e sair... Gente, isso é uma falta de respeito, entendeu? Eu acho que um treinador que chega, tem um projeto, o presidente começa a atender os pedidos dele, todas as sugestões são acatadas. Aí um mês depois aparece um time, um mês depois eu não de falar, né? Aparece um time e leva ele embora. Ele fez um jogo só como treinador do Atlético, e agora ele vai embora. Eu gostaria muito que ele não aceitasse, se porventura o Flamengo for atrás dele. Eu acho que o Flamengo deveria ser tão criativo como ele foi quando ele contratou o Jorge Jesus. E esse Leonardo Jardim é um ótimo treinador. Ótimo treinador. Jovem, tem 45 anos. Ele é 21 anos mais novo do que o Jorge Jesus. 21 anos mais novo do que ele. Então ele não tem, claro, um currículo recheado como o do Jorge Jesus. Até porque o Jorge Jesus, com 45 anos de idade, não tinha nenhum título na carreira. Nenhum. O Leonardo Jardim tem um título grego com o Olympiacos, tem um título francês com o Monaco e chegou nas semifinais da Champions League no ano 2016 e 2017. Então, em termos de currículo, se a gente for confrontar Jorge Jesus e Leonardo Jardim com a mesma idade, não dá para comparar.
Não dá para comparar. O Leonardo Jardim tem mais currículo do que ele. Naquele momento. Hoje, o currículo do Mister é um currículo mais recheado. Não tem a menor dúvida disso. Mas ele tem 21 anos na frente a mais do que o Leonardo Jardim. Eu gostaria muito que o Flamengo partisse para essa ideia. E que o Marcos Braz fosse a Portugal e fizesse uma tentativa. Aquilo que a gente estava discutindo ontem, Benja. A questão da pandemia machuca financeiramente muitos clubes? Sim. Mas é aquela história que eu até dei o exemplo. Você vai cortar um monte de coisa. Plano de saúde você não pode cortar. Você vai cortar um monte de coisa. Eu não posso economizar com o treinador. Eu tenho que pegar um cara bom. Porque senão, eu posso passar o ano de 2020 apenas com o título carioca. Mano, e a galera aqui a galera é demais, né, Pascoal? Porque você falou do Marcos Braz, né? E todo mundo falou que encontrou o Marcos Braz hoje andando lá na praia, no Rio, no calçadão. Mas os caras, Pascoal, foram nas companhias aéreas para levantar e só tem voo para Portugal amanhã. Cara, foi ver, hoje não tem voo, é só amanhã. Rapaz, os caras vão atrás até dos voos para Portugal. Mas, meu menino, vamos, para encerrar, para ir mudando de assunto aí, o Marcelo Rocha, CRF, fala para você. Acho que o Jardim pode ser uma boa, hein? O ruim que nessa pandemia, estádio sem torcida e vários outros fatores. Aí que tá, Ben, já seria uma aposta, cara. Mas eu acho que o Flamengo, por mais que exista realmente essa pandemia, e isso tá assolando todos os times também, como muitas empresas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Mas na boa, cara, o Flamengo eu acho que ele tem que dar um all-in, Benja. O Flamengo ele tem que investir pesado. Porque esse time do Flamengo, Benja, fora a arrecadação que ele tem aí já com televisão, porque o que ele não renovou aí foi o direito de transmissão do Campeonato Estadual. Mas a arrecadação do Campeonato Brasileiro ele ainda mantém porque ele tem o contrato com a Globo. O que o Flamengo tem de arrecadação com patrocinadores. A outra arrecadação que é grossa para um clube, Benja, é justamente a conquista de títulos. A Copa do Brasil paga 50 milhões. A Libertadores paga mais que isso, juntando todas as fases. Entendeu? Tudo isso agrega para que novos patrocinadores cheguem no clube. É visibilidade. Então agora, Benja, se fosse um jogo de pôquer, eu não acho que é hora do Flamengo recuar e dar um fold, não, velho. Agora é hora de colocar a ficha na mesa e dar um all-in. O Flamengo tem potencial para isso. Olha, dá uma olhada aqui, o Abel. O Instagram do Leonardo Jardim, ele postou, nós vivemos a era das redes sociais, o Pascoal adora isso. Ele postou agora nos stories dele, dá uma olhada no que postou, vamos colocar aí, Ricardo, vamos colocar, olha lá, é ele, escrito, calma, calma. Agora, é o calma, tô chegando... É o calma de falar, calma, gente, não se apressem em falar que eu tô... É o estilo Marcos Braz de ser, né? Porque o Marcos Braz, ele fala as frases e você tem que interpretar. Ela nunca é uma frase objetiva, né? Essa semana o Marcos Braz lá na TV Flamengo falou, olha, tudo vai dar certo. Aí você fala, tudo vai dar certo o que ele fica... Ou ele vai embora, mas vai tudo continuar na boa. E agora o Jardim, Abel, falando assim, calma. E aí, Abel, é calma que eu tô chegando ou calma, não é bem assim? Olha, vou te ser sincero, tô com dificuldade para decifrar isso aí, viu? Pode ser um calma que eu tô chegando. Agora, algum de vocês aí falou que o Flamengo não pode fazer aposta, que tem que ser... Qual técnico que não seria uma aposta agora? Eu gostaria de ouvir alguns nomes. Quando a gente fala que o Leonardo Jardim pode ser um bom nome, não quer dizer que a gente tem certeza que vai ser. O cara pode chegar e pode não acertar. O Mourinho, por exemplo, seria um bom nome para o Flamengo agora? O Mourinho era um bom nome quando foi contratado pelo Real Madrid, pelo Manchester United? O que ele ganhou no Real Madrid? O que ele ganhou no Manchester United? O Galhardo seria, eu concordo. Eu contrataria de olhos fechados. Tem que ver se o Galhardo quer deixar o River Plate agora. O Galhardo seria excelente técnico, eu não tenho nenhuma dúvida. E outra, esse Leonardo Jardim, caso o Flamengo vá atrás dele e venha, também não acredito que vai ser barato, não. Vai ser grana também, pô.
É um cara, tudo bem, ele não é o novo Guardiola, mas é um cara que até outro dia aí foi campeão francês, chegou numa semifinal de Liga dos Campeões, então também não vai ser barato, vai ser também do nível do Jorge Jesus, eu acho, viu? Não vai ser barato, não. Então, eu acho assim, pô, aposta, qualquer técnico que vier vai ser aposta, gente. E a gente não sabe se vai dar certo. Em relação ao Rogério Ceni, eu concordo com o Benja, eu gosto do Rogério Ceni, gosto do estilo de jogo que ele implantou no Fortaleza, teve tempo para isso. A minha única dúvida é realmente nessa questão que ainda está muito fresco, faz pouco tempo que ele deixou de ser jogador para virar técnico. Tem muitos caras que estão jogando no Flamengo hoje que enfrentaram o Rogério Ceni ainda. Então eu não sei até que ponto, por exemplo, quando ele chega e der uma bronca, como o Mister deu bronca em jogador na frente de todo mundo lá, até que ponto o jogador vai ter a mesma, vai aceitar da mesma forma de um cara tão jovem, tal como o Rogério Ceni, como ele aceita de outro, como aceitou do Jorge Jesus. É o que o Mano falou em relação ao Cruzeiro. Aconteceu com outros técnicos, mas aconteceu com ele também, que a gente viu de uma falta de respeito mesmo, de vir jogador na mídia e contestar uma decisão dele, né? Então, a minha única dúvida em relação ao Rogério Ceni é essa, assim, em relação ao trabalho dele de campo, eu acho que seria uma boa aposta também. Dos técnicos brasileiros, que eu penso hoje aqui, assim, agora, Rogério Ceni e Renato Gaúcho, que poderiam assumir esse Flamengo. Ó, eu também acho. Eu vou te falar um negócio aí, ô, produção. Esse Instagram do Jardim é fake, hein? Eu perguntei antes, hein? Esse Instagram tá com cara de fake. Ele foi feito ontem, cara. Como é que pode ser o Instagram do cara? Fez ontem. Dá uma checada aí. Dá uma checada aí, ó, produção. Isso aí tá com cara de fake, hein? Eu fui olhar agora aí. Já deu B.O., hein, velho? O assunto, precisa checar antes, pô. O cara fez ontem o Instagram, pô. Olha aqui, agora quem vai ter um problema pela frente aí, ó, no jogo sagrado que ele fez, em março, tem um jogador aí que acho que não tava... O mundo mudou, mano. Acho que tinha cara que não tava imaginando que as coisas iam acontecer assim, ó. Dá uma olhada nesse trecho aí. E aí, Pascoal? Isso foi em março. Era uma lua de mel, um mundo maravilhoso, Flamengo, né? Pedrinho tinha sido acabado de ser vendido na semana. 5 meses depois, o homem vai pro Benfica. O Benfica ainda não pagou o Pedrinho. E aí, Pascoal? Bom, o Benja, ele não faltou com respeito com o Pedrinho. Ele acha que na posição do Pedrinho, ele está imaginando o Pedrinho aberto pela direita como um homem de fazer ali aquela ala pela direita, como ele jogava praticamente no Corinthians. Outros treinadores podem enxergar o Pedrinho jogando mais centralizado como um meia de ligação. Outros podem escolher o Pedrinho do lado esquerdo, porque ele tem uma boa perna esquerda. Vai depender do Jorge Jesus a utilização do Pedrinho. Eu tenho a mesma impressão do que o Will Dantas, que o Will falou conosco aqui também, disse que com o Jorge Jesus o Pedrinho vai evoluir. Eu acho que sim, também entendo que sim, que o Pedrinho vai evoluir no time do Benfica. Eu sei que em Portugal existem também alguns questionamentos, andei lendo agora pela manhã em alguns jornais portugueses o questionamento. E o Pedrinho? Como é que vai fazer? Jorge Jesus vai jogar? Vai querer Pedrinho para jogar no seu time? Eu acredito que ele vai ficar no elenco do Benfica, que ele ficará no elenco do Benfica. Mas se vai ser titular ou não, só o tempo vai dizer. Mas acho que o Jorge Jesus pode também aproveitá-lo dentro das características dele, Jorge Jesus, né? De saber que o meia pode flutuar nessas 3 posições e ele pode realmente trabalhar nessas posições no meio-campo do time do Benfica. Agora, se o Benfica vai pagar o Corinthians, né? Vence em agosto a parcela, dizem que o Benfica vai pedir para atrasar um pouco essa parcela e que o Corinthians não consegue a liberação do dinheiro lá no banco e não consegue mesmo, aí depois a gente vai falar do presidente do Corinthians dando entrevista ontem. Acho complicada essa situação para o Corinthians, mas eu não vejo como o Pedrinho voltar a jogar no Corinthians ou retornar depois dessa negociação com o Benfica. O negócio foi bem amarrado. Ô, Pascoal, você acha que vai ficar ruim para ele ou não? Pro Pedrinho no Benfica ou não? Não. O Pedrinho pode jogar no Benfica. Você tem visto o Benfica jogar, Benja?
A gente passa toda semana aqui pelo menos um jogo do Benfica. Puxa vida. Puxa vida. Se você vê o time do Benfica, você fala, o Pedrinho joga. Puxa vida. Jesus. Eu acho o Pedrinho um baita do jogador. Quando o Benfica contratou, eu acho que ele joga muito. Agora, o treinador, que vai ser o treinador dele, falou, olha, fosse contratar, tinha 4 antes na frente dele. Então, por isso que eu estou perguntando. Hein, mano? Você acha que o Pedrinho vai ter dificuldade lá com o Jorge Jesus ou não? Eu acho que não, Benja. Inclusive, eu acho que polemizaram uma declaração, que foi um ponto de vista dele, que foi extremamente pertinente, cara. É que o ser humano, muitas vezes, ele não admite ouvir críticas, porque... E não foi nem o caso, ele nem fez uma crítica. Ele fez uma avaliação técnica de jogadores que estavam à frente do Pedrinho naquele momento. E ele tem razão. Ele tem razão. Se você pegar o Cebolinha, estava melhor que ele. Se você pegar o Dudu, estava melhor que ele. O Michael, naquele momento, estava melhor que ele. O Rony, naquele momento, estava melhor que ele. E ele nem citou o Bruno Henrique, poderia ter citado o Bruno Henrique também. Estava melhor que o Pedrinho. Então, cara, é uma avaliação técnica. Não é que ele falou, nossa, esse Pedrinho é uma porcaria, não sei o que vocês veem nesse moleque, esse moleque não joga nada. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. O ser humano, muitas vezes, Benja, você fala alguma coisa, inclusive nós também, de vez em quando, somos alvo desse tipo de declaração. Você diz alguma coisa aqui, o cara interpreta da maneira que lhe convém do outro lado, dizendo que você disse algo que você não disse. Ele tirou uma conclusão de algo que você mencionou, achando que, olha, ele xingou, ele ofendeu. Não, não disse isso, mas o cara tira uma conclusão em casa totalmente oposta do que você disse. E o ser humano, ele tem esse tipo de problema. De vez em quando falta compreensão, velho. Eu acho que muita gente deve ter faltado na aula de interpretação, quando a professora estava ali explicando, o cara não devia estar prestando atenção, enfim. Mas essa declaração do Jorge Jesus, cara, eu não sei porque naquela época gerou tanta polêmica. Cara, eu concordo plenamente com ele. Michael estava melhor, Rony estava melhor, Dudu estava melhor, Cebolinha estava melhor. Que jogador que o Pedrinho poderia falar, tô melhor que esse daqui? Não tava. Não tava. Então, de vez em quando, o ser humano tem uns chiliques, Benjamin, que não dá para entender. Eu concordei com essa declaração do Jorge Jesus e continuo concordando. O que não quer dizer que o Pedrinho não vá ser utilizado no Benfica, porque o Pedrinho é bom jogador. Ele só estava abaixo, tecnicamente, desses outros que a gente citou. Eu vou discordar do Mano totalmente, Sormani. Eu não acho que ninguém falou que o Jorge Jesus ofendeu, não é isso. Agora, a partir do momento que o treinador fala que tem 4 opções, que ele falou, tem 4 opções melhores, eu acho que se fosse o Pedrinho, eu ficaria preocupado, sim. Você vai chegar num lugar novo, que o quem manda já falou que tem 4 que na época preferia antes, não é que ele ofendeu o Pedrinho, óbvio que não. Só que se eu fosse o Pedrinho, eu ficaria preocupado, sim. Eu vou chegar num lugar que quem manda falou que tinha 4 opções melhores que eu. É de se preocupar. Eu concordo com você mesmo. Concordo. Eu vou discordar do Mano. Eu acho que ele deixou o Pedrinho numa situação... Olha, gastaram... Tem pelo menos 4 melhor do que ele. Porque gastaram dinheiro com o cara, gente. Compraram errado. Não estão acompanhando com o campeonato aqui. Assim, ele falou assim, olha, de supetão eu já cito 4. Ele falou assim, 4. Rony, Michael, o Dudu e o Cebolinha. Ele citou 4. Assim, a impressão que me passou é que, gente, é um jogador comum. Pode dar certo? Ele falou, pode, por que não? Agora, a impressão que me dá é que se ele chegar lá, o Benfica vai colocar o Pedrinho como moeda de troca em algum negócio que ele vai fazer. Eu não acho que ele vai ficar com o Pedrinho. Eu, sinceramente, pela demonstração dele na resposta, eu acho que ele não fica com o Pedrinho, não. O Benfica vai tentar colocar o Pedrinho como moeda de troca. Sei lá, de repente, vou contratar alguém do Flamengo. Ô, seu Flamengo, te interessa o Pedrinho? Opa, interessa. Ou não sei. Eu acho que ele vai fazer isso, porque ele vai querer ser campeão lá. Ele vai querer chegar lá e ter uma participação de destaque na Champions League, ganhar o Campeonato Português, coisa que o Porto ganhou nessa temporada. Então ele vai assim, escuta, com o Pedrinho não vai dar, gente. Vocês compraram errado. Ô Palmeiras, vamos fazer uma troca? A gente dá o Pedrinho e vocês dão o Rony pra mim? O seu prêmio é o seguinte, a gente dá o Pedrinho mais X em dinheiro e vocês me dão o Cebolinha? Eu acho que o Benfica vai fazer isso. Eu concordo com você, Benja. O Pedrinho não é um jogador que agrade
ao Jorge Jesus, não. Ô Abel, tudo bem, né? Um veio de graça e o outro vai custar 20 milhões de euros. Mas o Benfica contratou o Johnny Gonzalez, pegou ele de graça e 3 dias depois estava botando ele para emprestar lá para o Bordeaux da França. Não virou, veio parar no Corinthians. Já voltou, né? Jogador bumerangue, vai e volta. Se eu fosse o Pedrinho, eu também ficaria um pouco preocupado. E aí acho que a gente tem que analisar aí de várias formas. Primeiro, eu concordo com o Jorge Jesus e ele não falou nada demais, né? O Everton Cebolinha já foi decisivo com a camisa do Grêmio, ajudando em títulos, e até com a camisa da Seleção Brasileira, mesma coisa o Dudu com o Palmeiras, o Rony com o Atlético Paranaense, foi decisivo, ajudou a ganhar títulos, e o único que talvez não tenha alcançado tanto foi o Michael, mas foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro, jogando muito, então não falou nada demais. Por outro lado, ele disse, em outras palavras, no meu entender, ele disse, olha, Pedrinho é bom jogador, mas não é nada disso, para mim ele não é nada disso, tem muita gente melhor do que ele. Ele não afirmou isso, mas, assim, nas entrelinhas ele disse, se fosse eu, teria contratado outro. O que não quer dizer que o Pedrinho não tenha potencial, e que na mão do Jorge Jesus ele não possa melhorar o Pedrinho como jogador, como ele fez com vários jogadores no Flamengo. Gerson, Gabigol, William Arão, melhoraram muito a performance deles na mão do Jorge Jesus. Ele pode, de repente, fazer isso com o Pedrinho. O Pedrinho tem que saber que ele vai ser muito cobrado, que a cobrança no futebol europeu é diferente da cobrança que tem no futebol brasileiro. Eu vejo muito potencial nele, é jovem, tem 22 anos, mas mesmo no Corinthians, acho que ele poderia ter produzido muito mais. Tava olhando os números, 141 jogos, 12 gols. Eu acho que é muito pouco para um meio atacante do Corinthians. E a gente não pode analisar, óbvio, alguém pode falar, peraí, Abel, você não tem que analisar só os números e ver quantos gols ele fez. Tudo bem, mas mesmo quantas vezes ele foi decisivo para o Corinthians? Não foram muitas. E aí, se alguém argumentar, mas ele também não teve tanta chance, eu vou concordar. Teve muito jogo que ele ficou no banco, ele gostaria de ter jogado mais ali numa posição central, mas o Carille achava que ele só podia jogar na ponta. Tinha uma certa implicância do Fábio Carille com o futebol dele, isso a gente percebia também, até nas entrevistas do Fábio Carille. Então, assim, tem muita coisa para ser analisada, mas resumindo a história, ele tem que tomar cuidado mesmo, porque o treinador já mostrou que não simpatiza muito com o futebol dele. Não quer dizer que ele esteja morto por Benfica. E o Jorge Jesus pode fazer bem para ele e ajudá-lo a melhorar. Mas eu, se fosse o Pedrinho, eu ficaria preocupado, sim. Ficaria preocupado. Agora, meu menino, o Andrés ontem deu uma entrevista coletiva aí. Pô, foi falar que até o Corinthians ainda tá pagando o Tite do Mundial ainda, de 2012. Vamos ouvir os trechos do Andrés Sanches, presidente do Corinthians. Presta atenção aí, mano. Não depois fica mandando WhatsApp pra mim. O que ele falou? Repete pra mim. Vai, mano. Olha aí, mano. O Corinthians está terminando agora no final do ano. Eu não queria me envolver politicamente, ativamente, porque eu achava... Primeiro, porque nós não temos candidato, o grupo ainda não decidiu. E segundo, eu não queria tomar partido da frente. Mas, infelizmente, rejuvenesci 20 anos e me obrigaram por todos. Eu não sou candidato e só me atacam. Então, sou obrigado a entrar na política e vou entrar como se eu estivesse entrando pela primeira vez e vou participar ativamente, politicamente, do clube até o final do ano. E se o grupo decidir ter candidato, vamos lançar. Se o grupo decidir apoiar alguém, vamos apoiar. O que nós temos certeza é que o garoto prodígio lá, o grande gestor, o que sabe tudo, não tem o apoio nosso, mas nem para passar para andar de bicicleta. Eu estou pagando o Tite, o prêmio dele do Mundial de 2012. Eu estou pagando o Tite, não pagaram o Tite em 2012, pagaram em 2013, não pagaram em 2014, não pagaram 15, 16, o Roberto pagou uma parte, eu estou pagando o resto. O Mano Menezes ficou 9 meses no Corinthians em 2014 sem receber. O Roberto foi pagar em julho de 2015 e o time continuou jogando. Os jogadores que vieram, porque são todos profissionais, são jogadores de primeira linha, eles sabem a dificuldade que o Corinthians está passando nesse momento, e não é isso que nós vamos ganhar ou perder jogo, não. Pelo contrário, eles vão querer ganhar o jogo para cobrar mais forte ainda, internamente, a mim e a diretoria de futebol, para se acertar o mais rápido possível. O jogador quer ganhar jogo como o torcedor quer, como eu quero e como todo quer. Com certeza, até 20 de novembro, vamos resolver sim o problema da Arena. Com a Caixa
Eu não tive nenhuma reunião com a Caixa ainda. Quem esteve na Caixa é o jurídico e o financeiro. Estão conversando. Eu estou esperando oficializar documentalmente o acordo com a Odebrecht da última parte que falta. Aí sim, eu e o presidente do conselho, o Goulart, vamos na Caixa, aí vai ter uma negociação final com a Caixa. E o torcedor pode ficar tranquilo. Eu voltei realmente para resolver o negócio da Arena e será resolvido. Apesar de alguns estar chorando aí, trabalhando contra e prejudicando, mas depois que resolver tudo, nós vamos dar um nome a quem está prejudicando e quem é o corintiano que está atrás disso aí. Mas infelizmente faz parte do processo, mas com certeza nas próximas semanas aí vamos ter boas novidades. Ô, Pascoalito, quem é que está chorando? Quem é que está torcendo contra para não pagar a Caixa lá no estádio? Quando o Andrés fala aí que está pagando o Mundial de 2012, 13, isso aí é gestão do Mário Gobi. E aí, Pascoal, Corinthians, para variar, em chamas? Não em chamas não. O Andrés entrou, ele não queria entrar nesse negócio da eleição e agora diz que entrou de peito aberto e vai dar trombada em todo mundo. Essas primeiras frases dele foram diretas para o Mário Gobi. Ele falou, o Mário Gobi não pagou nada, o Mário Gobi não pagou, o Mário Gobi não pagou. Ele está dando o nome para o Mário Gobi, ele está endereçando a situação para o Mário Gobi. O Mário Gobi, ele entende que há uma ala dentro do Corinthians, inclusive que entrando na justiça contra ele, pedindo o impeachment dele na justiça, e foi aí que ele se queimou. Foi aí que ele se queimou, porque ele entendia que poderia entrar até, vai entrar lá no conselho com pedido de impeachment, porque ele extrapolou nos valores que foram emprestados pelos bancos, porque ele extrapolou, e ele mesmo diz nessa entrevista, eu gastei mais do que devia, porque o treinador me pediu um time e vai ter que botar no orçamento, porque o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, e o Conselho de Fiscalização orientam que tem que colocar a dívida do Jusilei com o J. Malucelli também na dívida do Corinthians do ano passado. Ontem, nessa entrevista, o presidente do Corinthians, o André Sanches, pediu uma reconsideração do Conselho de Orientação e Fiscalização. Por quê? Porque tinha sido recusado, né? O que ele mandou tinha sido recusado, e agora, o que vai fazer? O Conselho de Orientação e Fiscalização já mandou um documento dizendo, não tem reconhecimento de nada, não vamos voltar atrás. O que está apresentado lá, o que está valendo, as contas não foram aprovadas pelos dois conselhos, de Orientação e Fiscalização. Vai para o Conselho Deliberativo, e lá a coisa vai ser discutida. É nesse ponto que o André se pegou, que o André se queimou. Ele também falou dos atrasos de salários dos jogadores, que já passam de 3 meses, mas ele acha que vai pagar uma parte na próxima semana. Tem conversado isso com os jogadores do Corinthians. Ele vê realmente que a situação está muito nebulosa. Há a possibilidade de uma associação com o Paulo Garcia para ser o candidato com o apoio do Andrés, mas isso não está definido, porque o Paulo Garcia também nem lançou a sua candidatura à presidência do Corinthians. Mas, nesse instante, as baterias dele foram voltadas para o Mário Gobi. Nesse instante foram. E ele entrou na luta e saiu atirando aí nessa entrevista coletiva. É eleição no Corinthians. Nada além do que a gente já não tenha visto antes, ô Benja. Outro dia encontrei o Paulo Garcia aí, viu? Encontrei o Paulo Garcia. Ele falou, avisa o Pascoal que eu sou candidato sim. É verdade, viu? Porque ele falou, olha, o Pascoal fala... Mas ele não lançou a candidatura dele ainda não. Avisa o Pascoal que ele é candidato. Mas ele fala que é candidato sim. Sim, mas ele não lançou fala, oficialmente. Fala que eu não sou? Legal, pode ser. Não, ele não lançou a candidatura dele oficialmente. Ele pode querer ser, mas ele tem que juntar o grupo dele e dizer o nosso candidato é o Paulo Garcia. Ele não fez isso. Eu sei que o nome dele, hoje, o nome dele é forte no Corinthians. Para ganhar a eleição, já disse isso aqui. Agora, se ele tem que apresentar o nome dele, já apresentou a chapa dele? Não apresentou. Não apresentou. Então ele tem que lançar. Ele pode querer ser, mas ele precisa lançar a candidatura. Ou ele está esperando o Andrés apresentá-lo como uma via de sucessão do Corinthians. Não sei. Ele não apresentou ainda. Olha, eu vou dizer um negócio para você, viu, mano? É que o Andrés anda de mau humor, o Andrés anda de mau humor, não quer falar mais com ninguém e tal. Mas, sei lá, a não ser que o Andrés realmente está de saco cheio de tudo, mesmo quer que se dane tudo, mas se eu conheço o Andrés, ele lança um nome na última hora.
Agora, Mas, ô Benja, só uma situação aí. Os caras estão chorando, Quem é que tá chorando e torcendo contra, mano? Inclusive, um dos rótulos que ele usa aí, fala o garoto prodígio aí que ele ataca, salvo engano, foi uma indireta ali pro Felipe Isabella, que hoje tá com o Mário Gobi aí dentro da chapa do Mário Gobi. Mas salvo engano, Pascoal, acho que o Paulo Garcia ele já oficializou a candidatura dele sim, viu? Salvo engano. Mas, de qualquer maneira, também o Paulo Garcia, velho, na hora do vamos ver, de última hora, ele acaba tirando também o time de campo. Ele parece aquele tanque do 7 de setembro. Ele passa, dá uma desfilada, depois volta pra garagem, sabe? Não entra em conflito. Mas, enfim. O negócio é o seguinte, com relação a essas declarações, não põe a mão na testa não, Benjamin. Não, pera aí. O negócio é o seguinte. Pera aí, o que é? Como cada que é analogia que ele faz, 7 cara. de setembro? Me vi agora ali no obelisco do Ibirapuera, velho. Como é que é? Que você falou? Repete isso aí, ô. Eu acho que o Paulo Garcia, Benjamin, é igual aquele tanque do 7 de setembro, sabe? Ele sai da garagem, dá aquela voltinha no AMB lá, dá 2 tiros pro alto lá, dá tchau pra todo mundo, o presidente pousa do lado, depois ele volta pra garagem. Ele não entra em confronto, ele não entra em conflito com ninguém. Esse é o Paulo Garcia na eleição do Corinthians. Eu não lembro qual foi a última eleição, Benjamin, posso estar até cometendo um grande equívoco. Que o Paulo Garcia, de fato, se candidatou presidente, continuou e brigou na urna. Porque vira e mexe, ele retira aí a sua candidatura na última e apoia eleição, alguém. mano, ele o que esteve também é uma presente até o estratégia, fim. mas... foi? Ele não apoiou ninguém? Então tá bom, então eu cometi um equívoco. Mas enfim, o Andrés, Benjamin, ele muitas vezes ele acaba se utilizando aí de muletas para tentar justificar a situação atual do clube, que nem agora ele tá falando, tô sofrendo ataques políticos. Vamos lá, Andrés Sanches. Pega o balanço de 2019. Não tô falando de coisas que aconteceram lá atrás, não. Tô falando de investimentos que você fez no ano de 2019 que realmente foram ridículos. Você endividou o clube para montar um time fraco. Não dá, cara, não dá. Eu acho que o dirigente, por exemplo, o Andrés, ninguém pode a conta da Libertadores e do Mundial, por mais que naquela oportunidade ele tenha sido presidente. Todo mundo atribui esse mérito ao Andrés. Ele construiu aquele time lá, ele foi o presidente que caiu, é verdade, mesmo não tendo culpa, em 2007 ele já pegou um barco que estava afundando, mas ele foi responsável por toda a trajetória do Corinthians desde 2008 até nesses meados aí dessa última década, no qual o Corinthians ganhou tudo. Ele teve fundamental importância e relevância no trabalho. Só que essa última administração do Andrés foi um tiro no pé, Benja. Olha o balanço do Corinthians, o que o Pascoal estava falando a respeito da reunião que aconteceu na segunda-feira do CORE, no qual foi votado o balanço financeiro de 2019, e ele inclusive está tentando impugnar, ele está tentando anular essa reunião, dizendo que não era para fazer a votação, era só uma apreciação do balanço e tudo mais. Aí eu tenho que ver o que reza o estatuto, a justiça vai determinar, não vou entrar nesse mérito se ele está certo ou não. Mas é uma vergonha, Benjamin, um clube do tamanho do Corinthians apresentar um balanço ridículo desse daí. Que inclusive o Conselho Fiscal, que não é o CORE, é o Conselho Fiscal, ele quis colocar um incremento de quase 20 milhões a mais, que é a dívida com o J. Malucelli, que não entrou no balanço. Então, Benja, na hora que houver, de fato, a votação do Conselho Deliberativo para aprovação ou não das contas, eu acho que o conselheiro ele tem a obrigação de reprovar sim. O conselheiro, ele tem muita obrigação no clube, Benjamin, que não de ficar dando tapinha no ombro de presidente e sendo convidado para jantares, para churrascos. Porque o que tem de conselheiro que não sabe fazer uma interpretação de balanço e tá lá com a carteirinha justamente só para poder... tudo bem, presida? Como é que tá nosso time, hein? Vamos melhorar. Essa não é função de conselheiro, isso aí o torcedor também faz. O conselheiro ele tem que ter prudência, ele tem que ter responsabilidade e ele precisa honrar o cargo que ele tem de poder analisar o que é bom para o clube e não o que é bom para a chapa que ele gosta ou o presidente que ele goste. O presidente, o conselheiro do clube, ele tem fundamental importância, porque é ele que pode vetar, sim, uma aprovação de contas. E o conselheiro do Corinthians que olhar um balanço desse e aprovar, ele está prestando um desserviço ao clube. É ridículo, cara, é ridículo. Hoje você tem uma série... É por isso que muitas vezes, Benjamin, eu defendo o clube também ter um dono. Eu não gosto muito dessa ideia, mas de vez em quando é bacana. Porque o que tem de conselheiro que só está preocupado em receber tapinha nas costas... tudo bem, você me ajudou lá, hein? Não vou esquecer disso não, hein? Vou fazer um churrasco, vou te chamar. Vá pro inferno. Vá pro inferno. O conselheiro, Benjamin, ele tem fundamental importância na vida do clube.
Ele tem que olhar e averiguar o que é bom e o que não é para o clube. Não o que é bom ou não para o interesse particular dele. Então, os dirigentes do Corinthians... Aí eu não vou falar, porque na boa... eu até gostaria de falar algumas coisas, mas eu não posso. Mas geralmente esses caras que dirigem clubes, presidente de clube, Benjamin, muitas vezes a gente até utiliza o termo: ah, mas ele foi ingênuo nesse negócio. De ingênuo no futebol não tem ninguém, Benjamin. Esses caras aí, geralmente, eles têm empresas no nome deles. E vocês acham que eles fazem isso, que eles fazem nos clubes, dentro das respectivas empresas? Não fazem, velho. Não fazem, quer dizer, na empresa que é dele, que ele vai honrar lá com o seu próprio patrimônio, o cara, opa, eu sou prudente, eu sou um bom administrador. Agora, quando esses caras, eles sentam no cockpit de um time de futebol, esses caras, eles fazem milagres com o dinheiro que não é deles. Porque, na boa, gastar o que o Corinthians gastou para montar um time meia boca, velho, não dá. Isso é injustificável. E sem contar, Benja, só para finalizar, o pagamento da Arena está congelado, hein? Essa dívida que você citou agora, por mais que você esteja bufando, mas é importante, a gente tem que falar. A Caixa e Corinthians, eles pediram para a Justiça mais um mês para poderem negociar e tentar chegar num acordo daquela divergência de 50 milhões que a Caixa pede para o Corinthians. Mas quando voltar o pagamento da Arena, Benja, são mais 5 ou 6 milhões por mês voltados para o pagamento do estádio. Se você quiser mais 20 minutos para terminar esse breve comentário, fique à vontade. Porque você só faltou falar. Era relevante, velho. Era relevante. Você acha que é legal ficar discutindo só Jorge Jesus? Então não fala mais nada. Você tem conteúdo, mano. Você tem conteúdo, mano. Aí, ó. Eu fiz uma pergunta pro Mano, Abel. Ele falou: o Corinthians, fundado dia 1º de setembro de 1910, no Bom Retiro, à luz do Lampião. Ele contou a história toda do Corinthians. E o mais legal é que nesse breve comentário de 37 minutos, ele conseguiu colocar o dia da independência, o tanque e um cockpit, cara. E um cockpit. E o senhor Oswaldo Pascoal... o senhor, não sei porque toda vez o senhor pega no pé, mas o Paulo Garcia lançou a candidatura dele a presidente do Corinthians, oficial, no dia 28 ou 27 de agosto do ano passado. Eu falei, ó. O ano passado? Ô, Abel Neto, deixa eu... O ano passado? Com um ano de antecedência? Dele, em agosto... Eu te mandei o link aí, dá uma olhada aí. Eu te mandei o link da Gazeta Esportiva. Jesus. O Paulo Garcia lançou a candidatura dele. Não, parabéns. Em 2020, ele lançou em agosto de 2019. Ô, Abel. Nunca ninguém lançou uma candidatura tão cedo assim quanto lançou o Paulo Garcia. Nunca vi. Eu também não. É um ano e meio antes de uma eleição, cara. Eu nunca vi isso. Mas, ô, Abel... Como é que você está vendo aí a curto e médio prazo o futuro do Corinthians? Eu costumo falar aqui, eu não gosto desses ingredientes. É um time fraco, não tem dinheiro, briga política e eleição, que eu já vi esse filme antes. Eu tenho receio do que pode acontecer aí nesse Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Mas como é que você está enxergando o Corinthians a curto e médio prazo, Abel? Com preocupação. Nessa entrevista do Andrei Santos de ontem, ele colocou uma frase que ele já falou outras vezes, né? Contratação, seja cara ou barata, a boa é a que dá certo. Tudo bem, pode até ter razão. Só que ele mesmo já reconheceu que fez várias contratações erradas, que gastou mais do que podia, que contribuiu para o prejuízo, para o déficit, lá de 177 milhões do ano passado. Então não tem como esconder, não tem como fugir disso. Por mais que seja um ano de eleição, que a gente sabe que muita coisa acaba sendo potencializada ou exagerada pela oposição, que a briga política entra nesse meio, não tem como a gente negar e esconder que essa gestão do Andrei Santos não está legal, está muito ruim, ele mesmo está admitindo várias coisas. O Andrés tem uma história no Corinthians que todo mundo sabe que fez bem demais para o futebol, para a estrutura do Corinthians, ECT, para o marketing, tudo. Só que agora está muito mal. Está fazendo mal para o presente com preocupação para o futuro. Por isso essa sua pergunta. Porque o time não está jogando bem. Trouxe um bom técnico? Foi uma aposta legal? Eu acho que foi. Não funcionou até agora? Não funcionou. Mas tem que dar tempo para o cara. Né? Mas, já começou mal demais. Praticamente fora do Paulistão, eliminado da Libertadores. E o time não está jogando nada.
E aí, o que preocupa é um monte de, quase 180 ações trabalhistas. E não para de aparecer gente com ação contra o Corinthians. E aí ele está alfinetando o Mário Gobi. Tem coisa que vem da gestão do Mário Gobi, mas tem coisa que vem de outra gestão dele. A do J. Malucelli aí, junto com o Jusilei, é lá da primeira gestão do Andrés. Então, assim, tem muita coisa acumulada. Tô pagando premiação do Mundial. O Mundial foi em 2012, 8 anos atrás. Aí eu acho legal a pergunta que o Mano fez. Será que nas empresas deles esses caras fazem isso? Estão pagando coisa de um funcionário que nem na empresa, algo que aconteceu não tem se preocuparem com o futuro do Corinthians. Vai lutar contra o rebaixamento? Vai lutar por Libertadores? Eu não sei dizer. Mas se continuar assim, daqui a pouco ninguém quer jogar no Corinthians, sabe? Daqui a pouco o Corinthians não pode mais escrever ninguém. Daqui a pouco o Corinthians perde ponto, como o Cruzeiro perdeu. Tá longe disso ainda. Tem que se cuidar para não chegar nisso. O futuro é preocupante, Benji, é preocupante. Mas vocês estão loucos, você e o Mano estão loucos. Como é que na empresa dele ele vai pagar um funcionário que nem está mais lá? Óbvio que vai. Se o funcionário sair... vocês estão malucos, gente. Se o funcionário trabalhou lá, saiu, está sem receber e ganhar uma ação trabalhista 10 anos depois, é óbvio que o cara vai pagar, pô. Vocês estão loucos, os dois? Óbvio mas não é a questão do Tite, peraí. Mas a questão do Tite é ação trabalhista? Não é, né? Não, mas não é isso. Você fala assim, pode não ser. Mas se você tem um acordo que você tem que pagar e o funcionário não está mais lá, não interessa se ele está ou não está, você tem que pagar. Isso é qualquer coisa. No futebol... Me referi às extravagâncias, Benjamin. Em relação ao Tite. Sormani, mas o Sormani é um cara mais otimista em relação ao futuro do Corinthians. E aí, Sormani, a curto e médio prazo, aí eu sei que você é um cara mais otimista, que você acha que tudo vai melhorar. Dá para o torcedor do Corinthians ficar esperançoso se teremos na próxima eleição Mário Gobi versus Paulo Garcia. O Mário Gobi que tinha sumido, hein? Também não entendi, hein? Mário Gobi tinha desaparecido do mapa. Jogaram uma fumaça ninja e ele voltou. Ô Benja, sinceramente, não, pelo que a gente ouve falar dos candidatos, o Andrés de ontem deixou claro, olha, estou pagando dívida do Mário Gobi. Agora o Mário Gobi vai voltar. Ele vai aumentar essa dívida? O Paulo Garcia, toda vez, como é que o Mano falou lá no 7 de setembro? Toda vez é isso. Toda vez é isso. Eu já falei aqui, torno a dizer, o Corinthians devia contratar alguém para ser presidente do clube. Não vejo ninguém nessas fileiras desses nomes, para assumir o Corinthians. O Isabella, que de maneira debochada o Andrés chamou de menino prodígio, podia ser. Mas ele se une ao Gobi, porque muito provavelmente ele não tem sustentação para ganhar uma eleição. E a gente sabe que tem que ter composição. Não é só em clube de futebol. Política partidária também é assim. O potencial que o Corinthians tem, eu acho uma coisa incrível. Incrível. Como eu acho incrível a maneira com que os corintianos desperdiçam esse potencial. Eu não gosto de mentir, Pascoal. Eu não gosto de mentir. Eu tô rindo porque eu tô mandando um WhatsApp pro Mano. Eu não ri. Eu não tenho como não rir. O Mano faz 200 analogias, né? Essas coisas que ele faz e tal. Mas a de hoje, a do 7 de setembro, foi espetacular, cara. Eu tô rindo, velho. O que eu me imaginei a cena, sabe? Eu parado ali na frente do obelisco do Ibirapuera, aí os caras dão aquela lustrada no tanque. Aí volta pra garagem só no dia 7 de setembro, no ano que vem. Aquele urutu. Eu tô rindo, mas vou dizer um negócio pra você. Olha, vou plagiar meu amigo Oswaldo Pascoal. Se for isso aí, a eleição do Corinthians, Jesus, Pascoal!
Foi o que eu falei, Benja. Benja, ainda tem mais, calma, tem mais. O Corinthians está negociando o Pedro Henrique com o Atlético Paranaense por €1 milhão. E o negócio parece bem encaminhado. Já está... €1 milhão. É mais que €500 pelo Richard. Então, o volante humano vai se transferir para o Atlético Paranaense. O jogador que veio do Fluminense, não jogou no Corinthians, foi para o Vasco da Gama na última temporada, voltou agora, jogou muito pouco, mas vai ser negociado com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem pressa, né? Porque depois de 21 dias, vale aquela sanção da FIFA que ele não pode contratar por 2 janelas. Então, o negócio está acelerado e o Corinthians está fazendo esse negócio com o Pedro Henrique. Perde um jogador que vinha sendo titular da equipe do Corinthians nas últimas partidas, antes da pandemia. Ô, Abel Neto, eu queria que você me explicasse... Eu queria que você me explicasse, Abel Neto, que é divertido. Olha só, Pedro Henrique era do Corinthians. Aí não servia mais para o Corinthians, emprestaram para o Atlético Paranaense. Aí ele foi para o Atlético, o Thiago Nunes. O Thiago Nunes falou, eu quero o Pedro Henrique de volta. Eu quero ele no Corinthians. Aí traz o Pedro Henrique para o Corinthians. Aí, no Corinthians, ele já não serve mais de novo. E aí ele volta para o Atlético Paranaense, onde ele estava, onde o treinador que estava lá queria ele aqui. Ah, mas que papo de louco, cara. Mais uma do Pedro Henrique indo para o Atlético e voltando para o Corinthians, pede música no Fantástico, Abel. É o jogador bumerangue, vai e volta. Que Pascoal, não, vai, é coisa de louco isso, velho. Eu só tenho dúvida se realmente ele não serve ou se foi um bom negócio para o Corinthians que está precisando muito de dinheiro. E aí vendeu, está pegando um dinheiro e está precisando. Pode ser isso. De repente o Thiago Nunes chegou e falou assim, ó, eu gosto do jogador, quero que ele continue e ele é titular. Aí chega a diretoria e fala, ó, mas nós temos uma proposta do Atlético Paranaense, estamos precisando muito de din-din. Aí fala, então não posso fazer nada, então vende. Pode ser isso, né, Benja? O time do Bruno Mendes, claro. O time do Bruno Mendes lá, eu esqueci o nome lá, mano. O time lá do Uruguai lá. Wanderers. Tá cobrando de novo lá que o Corinthians... Wanderers, tá cobrando de novo lá que o Corinthians não pagou de novo. Ah, mas é que tá, Benjamin. O Corinthians, ele é um dos times aí que tem dado calote aí com frequência, cara. Essa dívida, Benja, que o Wanderers está reivindicando aí, não é de agora. Essa que o Corinthians acabou de quitar é referente à metade do ano passado. Essa que eles estão pedindo agora é referente a dezembro. Essa dívida venceu aí em dezembro, o Corinthians já deveria ter feito o pagamento em janeiro, não fez também. E essa dívida está inclusive na FIFA também. Sem contar, Benja, que essa dívida refere-se também a mais $1 milhão. O Corinthians fechou a contratação do zagueiro aí por $3,5 milhões. Ele pagou à vista a primeira, depois ele deixou de pagar a segunda, deixou de pagar a terceira. Ele pagou recentemente aí essa parcela. Ele tem que pagar agora essa reivindicada e venceu mais uma agora, Benja. Não, vence no final desse mês, que é referente a mais $500 mil. E possivelmente o Corinthians também não vai pagar e só vai tentar jogar para frente para o próximo presidente pagar. Que é isso que o Corinthians faz. O Corinthians ele prorroga todo e qualquer tipo de pagamento que poderia ser quitado por um valor menor, mas ele joga a bucha pro outro dirigente, o outro presidente que se dane. Você que resolva aí. É aquele negócio, eu vou fazer o filho agora, depois você que crie. Foi bonito. Tem mais $300 mil para pagar do Cantillo ainda, hein, Benja? Ah, devolve também. Vai devolvendo, cara. Vai devolvendo. Olha, não dá, devolve, cara. Vai devolvendo. O problema, ô Sormani, é que sabe o que eu tô achando? Que vai chegar uma hora aí que vai ter que subir e vai jogar a molecada da base. Eu acho que não vai ter outra solução. Porque não tem para contratar. Vai mandando embora os outros. Ah, mas o elenco do Corinthians não é tão reduzido assim, né, Benja? Mas eu acho que o Corinthians devia começar a pensar em fazer essas coisas mesmo. Concordo com o Abel. A saída do Pedro Henrique deve ter muito mais a ver com a falta de dinheiro do Corinthians nesse momento do que uma indefinição a respeito do potencial dele, se ele pode ser aproveitado ou não no Corinthians. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. Concordo com o Abel.
Tá precisando de grana, tá devendo aí para todo mundo. A gente vê toda hora, tá pipocando um caso aí na mídia. Olha, fulano cobrou, cicrano cobrou, o time lá cobrou, o outro time lá também cobrou. Toda a história, todo momento assim. E o próprio Andrés, na entrevista de ontem, ele falou, eu gastei mal, eu reconheço que eu gastei mal. Gastei mais do que devia. Uma coisa assim que ele falou, né? Então, não... É o que eu falo, Benja, não tem competência para administrar, é complicado. Você pega uma empresa super lucrativa, e dá na mão desses caras, eles quebram. Vou dizer aqui, ó, você pega uma Coca-Cola, dá na mão desses caras, eles quebram a Coca. Eles quebram. Não tem competência para gerir. A impressão é essa. Porque o Corinthians é uma Coca-Cola. Ou não? Ou eu estou enganado? Claro que eu não estou. O potencial do Corinthians, a grandeza do Corinthians é semelhante ao do refrigerante. Os caras estão quebrando o Corinthians. Quebraram o Corinthians. Estão quebrando? Não. Quebraram o Corinthians. A dívida do Corinthians é de mais de 1 bilhão, contando o estádio. Quer dizer, então você me pergunta, e aí? A eleição, Paulo Garcia e o Mário Gobi. Nesse Felipão. O que nós podemos falar? Posso falar o que o Pascoal costuma dizer. Jesus, não tem jeito. Vai continuar assim. O torcedor sofre. É horrível para o nosso futebol. Para nós aqui da mídia, nós chegamos para o nosso programa, alimenta o nosso programa aqui. Estamos aqui falando. E falamos horas. O Mano falou um tempão aquela hora e ele falou super bem. A gente ficou brincando com ele que ele falou demais e tal. Mas ele foi cirúrgico. E é isso mesmo que a gente tem que falar. Veja, se vocês entregarem na mão desses caras a Coca-Cola, eles quebram, porque eles não são do ramo. Estão fazendo isso com o Corinthians. O Benja. Olha, o Mano foi cirúrgico, mas aquelas cirurgias que são intermináveis. Fala, Abel. Não, então vou refazer aquela pergunta que eu fiz, que o Mano fez também. Será que nas empresas deles, esses caras deixam de cumprir tantas coisas que eles devem cumprir para depois ter que responder por tantas ações trabalhistas, como respondem nos clubes? Não é só no Corinthians, em vários clubes do Brasil, mas a gente está falando do Corinthians agora. Essa é uma outra. Quem foi que levou o Mário Gobi à presidência? Quem estava junto com ele? Era o Andrés, não era? Do mesmo grupo, não era? Andrés, depois foi Mário Gobi, depois foi Roberto de Andrade, depois Andrés de novo. Aí agora, na próxima eleição, vai ter alguém, provavelmente ligado ao Andrés, disputando contra o Mário Gobi. Ou seja, não vai mudar nada no Corinthians, vai continuar tudo a mesma coisa. Eles brigaram agora, tal, tem uma dissidência, mas vai continuar a mesma coisa, as mesmas pessoas mandando no Corinthians. Ou não, ou estou errado? Não, você está certo. Está certo. Eu fico preocupadíssimo com o que vai acontecer com o Corinthians nessa eleição. Fala, Mano, rapidinho, hein, mano. Não, rapidinho, Benja. Eu concordo aí com o Abel e até complemento também com relação aí ao que eu estava falando a respeito das extravagâncias, Benja. É inadmissível um time de futebol. O Corinthians ele tinha mais de 100 contratos com jogadores, Benjamin, profissionais. Todo mundo sabe que um elenco profissional gira em torno de 30 a 35 atletas, cara. Tudo bem você errar em um ou outro, você fala, pô, tenho 50 contratos ativos. Mas, cara, 100 contratos profissionais, isso é uma aberração. É o que eu falei a respeito da extravagância que esses dirigentes não cometem dentro das próprias empresas. Agora, no futebol, como o dinheiro não é de ninguém, dá com pau. Bom, olha, antes da gente, vamos fazer um break aí rapidinho aí, que eu tô atrasado lá. Ricardo tá bravo comigo. Mas tem um tweet aqui muito interessante, né, a um dos integrantes desse programa. E eu quero que se dane o Abel Neto. O Abel é legal, é gente boa, pô, é um cara do bem. A partir do momento que entra nesse programa, a partir do momento, Pascoal, que ele entra nesse programa aí, vai se ferrar igual todo mundo, tá certo? Então o DJ Fábio Overbeck, ele fala aqui, amigo Benja. Então ele me chamou de amigo, eu vou ler. Esse Abel é uma figura. O cara faz a pergunta e ele mesmo responde. Ha, 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 ha. É isso aí, a escola Hugo Palaia de ser, né, Abel? Pô, eu tava nessa do Hugo Palaia, hein? Eu tava nessa lá no CT do Palmeiras. Essa foi sensacional. Um abraço ao amigo Fábio. Você
Ô, peraí, você estava naquela coletiva do Palaia, ô Abel? Eu considero aquilo uma das coisas mais legais que eu vi na história do futebol mundial. Você estava? Tava. Ele chegou com um papelzinho, não foi? Chegou com um papelzinho e falou o seguinte: eu já sei, mais ou menos isso, talvez em outras palavras, eu já sei todas as perguntas que vocês vão fazer, já anotei aqui, então já está tudo aqui, já tem as respostas. Aí começou. Mas, pô, a gente olhava um para a cara do outro e dava risada, né? Foi muito engraçado aquilo, foi histórico. Salvador do Palaia, né? Você estava, Pascoal? Isso é sensacional. Salvador, você estava, Pascoal? Você estava também na coletiva? Não, eu era comentarista da Rádio Globo e eu escutei a entrevista coletiva, eu não estava. Era o Rafael Prats que estava como o repórter desse dia aí, junto com o Abel nessa entrevista. É uma página maravilhosa. Quando ele tira o papel do bolso, que ele saca o papel do bolso, ele fala, já sei o que vocês vão perguntar. Vocês vão perguntar se o Tite vai ficar. Então eu vou responder. Você vai... Aquilo é demais, cara. Aquilo é demais. Não, mas o mais legal daquilo, Sormani, é que quem não conhece, Salvador Hugo Palaia foi diretor do Palmeiras, mas além da cena ser legal, a figura do Palaia, né, meu? O Palaia é style, cara. Ele tava com aquele óculos, ele parecia aqueles atores de filme italiano dos anos 70, né? Pô, foi sensacional aquele dia, sensacional. O Palaia, que é muito mais italiano do que o Pascoal e o Sormani. Nós vamos pro break, a gente volta já já com o homem do Cipreste, o homem do 7 de setembro,